que quando a Inglaterra ainda era lá nos Estados Unidos. Inglaterra, Oi? Nossa, gente, história. Vocês querem aprender história? Entrem aqui no nosso podcast. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Seja bem-vinda e bem-vindo ao ilustre, às vezes caótico, mas sempre divertido, informativo e, claro, recheado de dicas excelentes. É o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E neste episódio estamos aqui para discutir um tema muito necessário, que é por que ler mulheres? Trouxemos várias indicações de escritoras maravilhosas e imperdíveis para ninguém ter desculpa de falar que não lê mais autoras por falta de opção. Mas antes de tudo, vamos às apresentações. Olá, pessoas. Eu sou a Thaís, tenho 29 anos, falo aqui do interior de São Paulo, de Votuporanga. Eu, junto com a Camila, temos um podcast. Esse aqui é o Literatura Sem Frescura. A louca já começou a se apresentar loucona já. Eu que tô chapada, Thaís, que fala abobrinha. Temos um podcast sim, esse aqui. Temos fora o podcast, o Instagram literário, Realidade Literal, o @Realidade Literal. É isso aí, gente. Eu comecei ótimo. E aí, galera, eu sou a Camila, como a desastrosa apresentação da Thaís. Nós somos do interior de Votuporanga. Interior de Votuporanga. Oh, meu Deus do céu, vocês estão malucos, mano. Pera lá, a gente não usa drogas. Tá. Olá, eu sou a Mai, sou aqui de Londrina, interior de São Paulo, não é o interior de Londrina. Interior de São Paulo. E não interior de Londrina. Ótimo, Mai. Vocês estão me deixando maluca, meus filhos da puta. Ai, gente, só gostaria pra dizer pra vocês que antes de começar a gravar, tava todo mundo bem. Todo mundo certinho. Colocou pra gravar. Já desestruturou tudo. Eu acho que a gente tá cansado de Eu tô estar chapada. Eu já deixo claro que eu tô chapada de remédio. Eu não tô. Isso que é o problema. Ó, o negócio é o seguinte, eu não vou arrumar essas porra toda não, eu vou deixar do jeito que tá. Pode deixar. Todo mundo passando vergonha. Logo no começo. Nem começou o episódio ainda, mas já tá aqui falando várias merdas. Ao contrário aí do podcast que eu ouvi aí, a gente não tá fumando maconha, eu juro. Gente, não é o Flow. Não é o Flow, entre outros aí, que é bem suspeito pra mim, mas enfim, vamos lá, de novo, mais uma vez. Oi, gente, eu sou a Mai, sou aqui de Londrina, interior do Paraná, e tenho 39 anos, gosto de ler livros, adoro conversar aqui com as meninas do podcast, e adoro mais ainda quando vocês ouvem a gente. Hoje o tema da Luísa tá bem legal, espero que vocês curtam. Ótimas apresentações, muito diretas e claras. Oi, gente, meu nome é Luísa e eu falo de Florianópolis, Santa Catarina, e estou aqui mediando esse tema, esse episódio de hoje. Então já vamos começar com tudo, né? E eu quero perguntar para vocês, é uma pergunta básica, mas também é primordial. Por que ler mulheres? Por motivos óbvios, por motivos de que nós fomos anuladas durante muito tempo no meio da literatura, não só da literatura, né, mas aqui no nosso caso que a gente fala da literatura. Durante muitos séculos a literatura foi feita só por homens brancos, ricos e heterossexuais. Então tudo que não tá ali, a gente precisa ter esse, como é que eu vou chamar? Acho que é o nosso dever fazer essa correção histórica. Obrigada, Mai. Exatamente, essa correção histórica. Eu ia lembrar da Luísa que fala que a leitura é um ato político. Nós, como mulheres feministas que estamos aí tentando o nosso lugar na sociedade, a gente tem que, sim, colocar, não só as mulheres de hoje, a gente vai trazer vários tipos de mulheres, tanto das que escreveram há muito tempo. Na época que quase nenhuma mulher escrevia, mas elas estavam lá dando a cara a tapa, tanto quanto estão escrevendo hoje. Eu acho que a gente tem que fazer essa correção histórica mesmo, porque a gente foi calada durante muitos séculos aí, né? Então agora a gente tem que dar voz para essas mulheres que estão aí escrevendo, que escreveram no passado.
E o melhor jeito é a gente ler os livros que elas escreveram. Bem, eu tenho uma historinha para o motivo do porquê ler mulheres. Tem, tá aqui lá vem a história. Não, Cadê a maçãzinha? Não. Mas É a Camila e os assim, causos. a Thaís, né, quando ela foi fazer a parte colorida da tatuagem dela, a gente tava falando de níveis de dores. Aí ela tava falando que a tatuagem parecia que era a pior dor que ela já sentiu, mas como ela tem pedra de rim, ela sentia muita dor. Aí eu falei, você tá parindo uma tatuagem. Ela falou, meu médico falou que ter pedra de rim é a mesma dor de um parto natural, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, seu médico é homem ou mulher? Ela falou, é homem. Eu falei, então ele não tem como comparar, porque ele nunca pariu ninguém. Então esse é um dos grandes motivos de se ler mulheres, porque os homens têm falado muita coisa que eles nunca experienciaram na vida, a gente toma como verdade, né? Então a gente tem que ler sim mais mulheres, assistir mais mulheres, apoiar mais mulheres e, né, sororidade aí tá aí pra isso. Justamente. E acrescentando, né, a isso, além do que a Thaís falou, que eu concordo, e acrescentando ao que a Camila acabou de dizer, é justamente isso. Eu acho que a sensibilidade também emocional feminina numa obra faz um diferencial muito grande em alguns enredos. Também inteligência, sagacidade, enfim. Então, além dessa correção histórica, talvez o que eu disse justamente tenha sido, em outras palavras, o que a Camila disse, essa questão da dor, mas essa coisa interna mesmo, feminina, essa necessidade de exprimir sentimentos, essa delicadeza também, tem essa visão feminina do mundo, das pessoas, enfim, eu acho que é muito válido e é muito importante. Essa pergunta, por que ler mulheres, me lembrou de um artigo que foi bem conhecido, década de 90, eu acho, que é o nome do artigo Por que não existem mulheres artistas. O artigo se refere a mulheres artistas, principalmente da arte plástica, né? Mas ele vem justamente para, na verdade, falar que sim, existiram mulheres artistas e existem mulheres artistas. Só que elas não eram conhecidas e não eram reconhecidas. E aí ele vem trazer toda essa discussão e coloca, né, no título Porque não existiram mulheres artistas, justamente para provocar. Porque, na verdade, elas existiram, só que estavam invisibilizadas pela sociedade, pelo preconceito, muitas vezes, né, não eram reconhecidas como tal, ou não usavam o seu nome. E isso funciona em tudo que é arte, né, ou na sociedade em geral, como as meninas estavam comentando, né, dessa questão de invisibilidade como reparação histórica e como nosso dever, né, a gente reconhecer essas autoras ou artistas que existiram antigamente e as de hoje, né? Porque se ainda hoje a gente ainda é muito... Você falou, eu me lembrei também de 2 livros, na verdade, que eu li no ano passado, que foi Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, que é escrito pela autora que criou, né, num dos artigos dela foi de onde saiu o termo mansplaining, que foi um cara que tentou explicar uma teoria que ela mesma tinha escrito pra ela num jantar. Uma coisa absurda que os homens tentam realmente anular. A gente foi anulada, não só os homens, né, o patriarcado maldito. Aí a gente tá aqui pra pôr o patriarcado abaixo, pra isso que a gente veio. Mas falando sério, as mulheres hoje ainda são anuladas, então imagina no passado. Então a questão de você dar visibilidade, você se propor a pegar livros de mulheres para ler, dar voz a essas mulheres, igual a mãe falou, são tipos de visão diferentes. A mulher tem um jeito de ver a vida de uma forma diferente do que o homem. Do mesmo jeito que uma pessoa negra tem um jeito diferente de ver a vida do que uma pessoa branca, que uma pessoa homossexual tem um jeito diferente de ver a vida do que uma pessoa heterossexual. Por isso que é importante a gente dar voz, fazer esse tipo de leitura consciente, escolher os livros que a gente vai ler, sim, tipo, quero ler mulheres por isso, porque eu quero dar voz para essas mulheres que não tiveram voz no passado. Então, deixa eu começar com a minha primeira indicação. Vou voltar lá pro século XVIII e indicar... 18, né? 18, não tô tão louca assim, calma. E vou indicar quem? Jane Austen. Sim, vou começar por Jane Austen. Que quem foi Jane Austen, para quem não conhece, duvido que alguém não conheça, mas vamos lá. Ela foi uma escritora inglesa, e a ironia que ela utilizou para descrever os personagens de seus romances
a coloca entre os clássicos, haja vista sua aceitação, inclusive na atualidade, sendo constantemente objeto de estudo acadêmico e alcançando um público bastante amplo. Nascida em Steventon, Hampshire, ai gente, meu inglês, maravilhoso, de uma família pertencente à nobreza agrária, sua situação e ambiente serviram de contexto para todas as suas obras, cujo tema gira em torno do casamento da protagonista. A inocência das obras de Jane Austen é apenas aparente e pode ser interpretada de várias maneiras. Por que eu quis trazer Jane Austen aqui? Jane Austen, ela é a mãe dos romances de época, né? Porque ela escreveu os romances de época na época exata em que os romances de época até hoje se passam. Porque ela descrevia, ela vivia naquela sociedade inglesa, com aqueles bailes luxuosos e com todas aquelas tretas que a gente falou muito no episódio dos Bridgerton, né, Camila? Camila tá dormindo lá já. Oi, Camila! Que a gente falou pra caramba no episódio dos Bridgertons, ela viveu naquela alta sociedade, com aqueles bailes, lá. Mas, e aí ela quis escrever sobre isso. Aí você acha que você tá lendo um romancinho bobo. Tá falando sobre o amor entre os protagonistas. Aí a hora que você vai ver as entrelinhas da Jane Austen, ela está criticando totalmente aquela sociedade. Orgulho e Preconceito, que eu acho que é o mais famoso dos livros dela, que inclusive amo, vi o filme 1 milhão de vezes. Ele fica muito claro ela falando criticamente sobre a família da protagonista, que a mãe só quer casar todas as filhas, e que todo mundo casa por interesse, e como é supérflua as relações, tudo por interesse, tudo por dinheiro, você não pode casar com quem você gosta. Eu queria falar sobre essa questão porque eu não sou a maior fã de romance, vocês devem perceber pelas minhas indicações, raramente aparece romance, assim, aqui, ou romance de época. E eu nunca tinha me interessado, assim, pela autora. E aí, no passado, até uma amiga nossa, ela falou sobre, você não gosta de Jane Austen? Não, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de ler, né? Mas estamos aí, né? A gente gosta de conhecer coisas novas. E eu li Razão e Sensibilidade esse ano e foi uma surpresa maravilhosa. Eu gostei muito, eu achei muito bem descritas personagens femininas muito complexas, né? E Sim. Aparecendo bastante a relação da época, assim, eu curti pra caramba, fiquei ali no meio dessa história familiar, mas é mais do que uma história familiar, porque tá retratando bem aquela época, né, então... Ela retrata a sociedade, né, sim, ela retrata muito bem a sociedade da época e todas não as questões supérfluas, as questões que estavam ali no meio, toda uma crítica bem rebuscada, bem irônica, que você percebe nas entrelinhas, toda a crítica que ela queria colocar, né, bem interessante. Eu só queria retornar ao que a Thaís estava falando daquela época e tal, que a gente falou bastante no episódio do Bridgerton. É que como eu sou a leitora, né, de romance de época aqui desse grupo, a Farofeira, e eu acho muito engraçado as maquinações que as protagonistas, os personagens secundários fazem para conseguir casamento, e como que isso dava certo, tipo, você catava o cara, levava pra biblioteca, não precisava nem ser pego em posição comprometedora. É só a dona da festa e algum familiar abrir a porta, pegar a moça sozinha com o cara na biblioteca, pronto, já tinha que casar. Na hora escândalo. E você fica assim, as maquinações que eles faziam, na verdade, na Jane Austen não é tão assim, não. O povo do romance de época, eles dão uma floreada, porque na verdade não era bem assim, era um negócio bem mais chato, bem mais sem graça, não tinha todas essas questões. Eu acho que... Mas é engraçado porque acho que a Jane Austen é a única romancista que a gente pode acreditar em verdade sobre tudo que ela escreve, porque ela viveu a época, porque as outras não viveu. Mas eu só queria falar que eu acho mesmo engraçado. Cara, mas é muita maquinação pra casamento, sim, a família, tudo, daí tudo importa. Não, a mãe tá pensando nas propriedades. A véia de lá é, pelo amor de Deus, aquela véia do Orgulho e Preconceito. Ninguém dá conta daquela véia, ela só pensa em casar filho independente do jeito. Eu li recentemente, na verdade eu acabei de ler na semana passada, o primeiro livro publicado por ela, né, a Jane Austen, se chama A Abadia de Northanger, acho que é isso. Northanger.
E assim, fora a crítica à sociedade, a Jane Austen ela coloca muito comportamento social mesmo, assim, justamente familiar também. Então é um pouco o que você já estava comentando aí da Camila, esses romances de época é diferente dos romances daquela época, né? Pelo menos porque que nem a Jane Austen viveu naquela época, então, mas ela também traz essa coisa de que a mãe, na verdade, fazia muito peripécias, né? Aí nos romances de época que vocês comentaram aí sobre os Bridgertons e tudo mais, as meninas criavam talvez situações e tudo mais, para até ser pego e nessa questão das peripécias aí que a Camila comentou. Mas naquela época, as mães faziam altas converseiros, assim, fofoca e não sei o quê, e xeretava no vizinho, a fulano tá aqui, altas maquinações justamente para fazer as filhas simplesmente serem vistas ou trombar com a pessoa para ter a possibilidade daquela pessoa notar ela. Então, assim, e aquelas coisas, olha, eu vou passar um tempo lá na cidade, porque eles passavam essa coisa de verão, né, eles mudavam de cidade. Na Abadia tem disso, né? Então, vou passar um tempo lá, e aí naquele tempo, aí ela vai fazer as amizades, vai conversar com as pessoas, vai conhecer as pessoas nos bailes e fazer essas conexões sociais. E é engraçado que eu vejo até hoje em dia, na nossa atualidade, essas conexões sociais, como são importantes ainda para algumas pessoas, né? Eu conheço advogado, eu sou amiga do juiz, eu sou não sei o que lá. Tem muito Preguiça. dessa coisa, preguiça mesmo, né? E naquela época tinha, sem me adentrar muito nessas coisas, mas a Jane Austen ela trouxe essa visão crítica da sociedade, crítica ao casamento arranjado, a essas questões de casamento por interesse, e nesse livro, principalmente da Abadia, eu notei muito uma crítica à questão dessas amizades falsas, né, que eles tinham muito isso, né, vou me aproximar de fulano, porque esse fulano é importante, é amigo da baronesa, não sei da onde, é terrível, mas enfim, você fica lendo, assim, nossa, que personagem, como é o nome da palavra? Desprezível. Então é bacana você conhecer a pessoa que estava lá na época, conseguir perceber toda essa hipocrisia e Era isso que deixar eu ia falar. A maturidade da Jane Austen é muito, assim, a visão que ela tinha era muito além do tempo dela, né? Porque ela conseguia enxergar, você não vê mais ninguém, não tem mais ninguém da época dela. Mulher que escreveu sobre isso, que é conhecida, pelo menos, do grande público. Ela teve uma maturidade de enxergar e ver o que estava acontecendo ali na época e colocar aquilo na literatura de uma forma que até hoje a gente lê e gosta, né? Muito louco isso. Eu queria comentar também a questão, porque a gente tá falando, né, porque a princípio, fala só sobre relação, só entre aspas, né, relação familiar, sobre o casamento e tal, mas é sobre todo um comportamento social daquela sociedade naquela época. E aí a gente pensar também a questão como por muito tempo a literatura escrita por mulheres foi enquadrada numa caixinha chamada literatura feminina como uma questão menor, né? E aí como se escreve sobre questão familiar e tal, como se não fosse esse comportamento social substancial pra gente entender a humanidade, importante, né? A gente entende o que aconteceu naquela época porque a gente tem os livros dela, por exemplo, senão a gente não ia saber como foi. Por exemplo, né, nesse livro da Abadia, ela critica exatamente isso, porque a personagem, né, a heroína, ela tá lendo Os Mistérios de Udolpho, que é aquele livro maravilhoso, que eu falo sempre pra vocês. Ela é muito citado. Só tem pasto e mato, de mato. Quem ouviu os episódios anteriores, então esse livro é muito citado na Abadia e rola um preconceito dos homens em relação às mulheres que leem esses romances. E aí, então, assim, ela critica justamente isso. Assim, e ela. Nossa, eu adorei. Eu não quero ficar falando spoiler, mas a Jane Austen, nesse livro, ela conversa com você. Ela fala, caro leitor, se você acha. Também. Sim. É que eu li o Orgulho e Preconceito. Mas ela fala assim, caro leitor, se você não gosta de romance, se você despreza o romance, não sei o que, eu tô aqui como autora e tô aqui pra defender mesmo. Então, a minha heroína vai ler, ela vai conhecer e ler os romances de não sei o que lá, blá blá blá, da Anne Radcliffe, na verdade, né, que é a autora, é a mãe da escrita do romance gótico, isso lá de 1700 daí, né, e bolinha. Então, assim, ela faz justamente essa crítica já no primeiro livro lançado por ela, publicado, que, quebrando a quarta parede. Eu tô aqui pra defender o meu pão.
Então, se você não gosta de romance, eu vou aqui, é isso que você vai ter. Porque minhas raízes vêm de lá, eu li foi isso, e a minha estrutura foi disso, e agora eu tô repassando o meu legado pra vocês. Sim. Achei maravilhoso. Orgulho e Preconceito acho que é o mais famoso, acho que todo mundo conhece a história, que tem toda essa crítica social. Eu li dela também o último romance que ela escreveu, que é o Persuasão, que também é um romance bem maduro dela já. E ela também trata sobre essa questão é muito interessante, porque lá a gente tem a história de uma menina que ela recusou o casamento com o cara que ela gostava porque ele não tinha tanto dinheiro. Ela foi aconselhada por uma pessoa que ela confiava muito, que era a madrinha dela, não casar com ele porque ele era pobre. Aí ela recusou, mesmo gostando dele. Aí se passam anos, aí ele volta com dinheiro, e aí ele não tá mais nem aí pra ela, tá de olho nas outras menininhas, porque agora ele tem dinheiro, ele não precisa mais dela que tá velha, que ficou pra titia, porque demorou muito tempo pra casar. Porque tem disso também, né? Você tinha uma época pra casar. Então tem toda essa crítica em volta dessa questão de, não vou casar. A própria Jane Austen, não sei se vocês já assistiram um filme que retrata a história da vida dela, tristíssimo. Tem aquele que você lê e você fica na bad, porque ela mesma não casou com o cara que ela gostava, porque ele tinha um casamento arranjado com outra pessoa que ia salvar a família dele, que ele era responsável, porque ele era homem, ele era responsável pela irmã, e acho que, não lembro quem que era, tia ou mãe, enfim. Ela se recusou a casar com ele, por amor, porque se ele fizesse outro casamento com uma pessoa que tinha mais dinheiro, ele ia salvar a família dele. Então ela nunca casou, porque ela gostava desse cara e ele casou com ele. E essa é a história, momento de chateação. E essa foi a história de vida dela. É uma verdadeira redenção de amor mesmo, né? Você abrir mão do seu amor pra deixar ele ir lá salvar a família dele. Aí ele teve uma filha que se chamava Jane. Nossa. Ai, gente, por que ela não escreveu da vida dela? Eu não sabia disso, não. Sim, é lindo o filme. É a coisa, Anne Hathaway que faz ela. Gente, que legal. Chama. Como é que chama? Eu não estava sabendo, não. O filme sobre a vida da Jane Austen chama Amor e Inocência. Não sabia, não. E a tradução é super ridícula, porque o nome em inglês é Become Jane. Que é Becoming Jane. Mas no caso em português ficou Amor e Inocência, pra fazer um trocadilho com todos os outros, que é Razão e Sensibilidade, por orgulho. Então, outro filme de uma autora que eu, por exemplo, eu não conhecia sobre a história dela, que é a Mary Shelley, que é a pessoa que escreveu Frankenstein. E aí a vida dela, gente, foi muito, muito triste, muito, nossa. E aí, quando eu li Frankenstein, eu já tinha assistido ao filme, então dá outra dimensão, assim, né, pra história, porque é uma dimensão muito mais psicológica do que uma questão de, sei lá, terror, alguma coisa assim. E aí dá uma super recomendação também. Na verdade, eu só tive vontade de ler Frankenstein porque eu assisti o filme justamente e entendi que não era nada de terror, na verdade, né? Era um negócio mais emocional e psicológico mesmo. E também eu quero até reler o Frankenstein, porque quando eu li eu realmente não tinha desculpa mais de português. Que foi realmente uma outra dimensão mesmo que eu tive da obra. Foi maravilhoso. Muito bom. Agora, eu vou falar só de romance e farofa, porque eu acho que também o romance tem sua importância. Porque eu acho que foi a forma como as mulheres encontraram pra se expressar e de uma forma bem inteligente, né? Porque homem não vai colocar problema em mulher escrevendo romancinho. Então eu acho, no meu coração, que essa foi a forma que as mulheres encontraram de entrar na literatura e assumir a porra toda. Romancinho assim, entre aspas, né? Porque agora que você vai ver não tem nada de romancinho nenhum. Vou indicar a Tessa Dare, que ela é uma romancista de romances históricos regenciais, e ela foi premiada com o Rita, que é o prêmio de Romance Writers of America, de melhor romance histórico de regência. Por que eu gosto da Tessa? Principalmente por causa da série que ela tem, que se chama Castle Everett. Porque foi a primeira vez nessa minha vida de leitura de romance de época em que eu li sobre uma pessoa com deficiência, que um dos protagonistas era cego. Sobre uma personagem que abriu uma cervejaria e sobre uma que queria se tornar espiã do governo inglês. Que ela era ótima com trocadilhos e coisas assim, e é super inteligentíssima. É uma série que tem personagens que eu nunca vi em outra série. Então eu gosto bastante desse estilo de escrita da Tessa, que ela pega personagens diferentes e escreve sobre eles. Camila, só explica aqui para ignorante o que é romance histórico de regência.
que é principal. Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que é pela época de que ainda os Estados Unidos deveriam ser colônia. Então, colônia. regência é quando eles eram colônia ainda. Por isso Nossa, eu nem Jane Austen também é romance de regência. Entendi. Não, de mas uma é porque época daí na específica. Inglaterra. Jane Austen é romântico. Não, deve ser por causa que era a época que existia ainda rei, rainha. Entendi. Que é essas uma coisas época, então. mais. Mas na Pra quem Inglaterra deve ter ainda existe rei e Isso é rainha. nos Estados Unidos? Ai, gente. Mas eu acho que isso era em Então, todos os lugares, entendeu? Eu acho que é da época que os Estados Unidos ainda era colônia, era regido pela Inglaterra, é isso? Pela Inglaterra. Eu Isso. acredito que seja isso. Entendi. Então, É legal isso, essa eu questão, gostei. né? De personagens. Eu acho que eu realmente nunca li nenhum romance assim. Eu não leio muito romance de época também, né? Mas eu acho que é difícil mesmo, né? Ter personagem com deficiência, esse tipo de. Então, isso também que coisa eu tava diferentona. refletindo. Isso também que eu tava refletindo essa semana, porque eu leio, todo mundo já sabe que eu gosto muito de ler fanfic. E em fanfic, eu li uma última que tinha um personagem que era deficiente. E eu comecei a refletir que é muito, muito raro você ler qualquer tipo de história que tenha uma pessoa deficiente. A gente tá vendo que hoje tá começando, né, a ter mais romances com LGBTQIA+. Só que aí eu ainda não consigo ver, eu nunca, né, não posso falar que eu nunca li, porque eu li esse da Tessa que tem personagem cego. Mas não vejo, gente, não tem. Se alguém É aí muito difícil, estiver né? ouvindo a gente É souber aquela de mesma romance, questão né? do negro, do Simon ser negro nos Bridgerton, né? Então quer dizer que nessa época não tinha nenhum deficiente. Só tinha gente branca, bonita e 100%. Eu lembrei, eu não li, mas eu lembro que eu vi uma resenha e uma pessoa do Instagram lá falando sobre essa trilogia, acredito que seja uma trilogia, que chama Clube dos Sobreviventes, que é da escritora Mary Belloc, com GH no final. Tem 3 livros até agora, não sei se vai ter mais. Chama Uma Loucura e Nada Mais, Uma Proposta e Nada Mais e Um Acordo e Nada Mais. E essa pessoa, na época, eu achei até bacana porque ela comentou que esses romances de época são com pessoas, né, mulheres e homens mais velhos, porque o que a gente geralmente conhece são aquelas jovens querendo casar e tudo mais, e esses já são casos, por exemplo, das personagens são viúvas, são porque, né, os maridos foram para a guerra e morreram, e aí os protagonistas, os homens, são pessoas que têm alguma mutilação da guerra ou alguma deficiência por causa da guerra. Então, lembrando o que a Camila falou, eu lembrei dessa série que comentou, e eu achei bacana por ter essa desenvoltura também mais adulta das mulheres ali a partir de 30, 35 anos, mais ou menos. Eu achei bem legal. Eu até tenho essa série da Mary Belloc, não é uma trilogia, são 7 livros, até agora foram lançados 6. Já? Eu 6? tenho elas. Sim, eu tenho essa série, né, eu me interessei, mas não vi que tinha, né, essa diferença. Eu só vi que era temática sobre a própria vivência da autora, que ela falou que ela viu soldados voltarem da guerra completamente transformados e ela transformou isso em literatura, né, o que me interessou, mas eu não vi que tinha essa parte aí também do pessoas que voltaram com deficiência, com dificuldade. Então, ela comentou, até porque um volta tipo meio manco, aí o outro volta com problemas emocionais e tudo mais, então assim, eu não sei quais são os livros e o que mais, mas assim, lembrando só que aí que falou que é muito difícil ter, né, esses protagonistas geralmente são todos perfeitinhos e tudo mais, e esse eu achei, me chamou a atenção justamente por causa disso, que ali vai ter uma relação mais madura, justamente pelas dificuldades que os caras tiveram, e as mulheres também, que perderam filho, perderam marido e tudo mais, então deve ser bem interessante, achei legal, queria só contribuir com isso. Assim que eu ler, eu te aviso como que foi. Legal. Gente, lendo romance de época, eu descobri essa semana que os europeus achavam que italianos eram pessoas negras. Porque italianos eram mal vistos porque a pele era mais morena, igual eles dizem, né? Meu Deus. Então, eles tinham um preconceito contra italianos. Por causa também do formato do nariz, que geralmente era mais prominente, porque eles eram mais morenos. Então, qual que é o problema com o nariz italiano louca. desse povo? Eu vou lá brigar com eles. Cada coisa louca.
O período de regência é um romance ambientado no período da regência britânica, entre 1811 e 1820, ou início do século XIX. É isso aí, Luiz. Tem mais? Deixa eu ver. Não, e sabe o que eu acho mais legal a respeito desse prêmio aí, aproveitando que a Luísa trouxe essa informação? É porque, assim, se a pessoa ganha um prêmio nesse sentido, quer dizer que ela fez um bom trabalho, tipo, retratando essa época, por exemplo, né? Sim. Então, perto não de falou outro, merda. Foi o melhor, né? Não ficou viajando a batatinha e inventando coisa que não existia. Sim, faz sentido. Tá, mas, Camila, essa escritora, ela é contemporânea, ela tá viva agora? Sim, ela ainda tá viva, ainda tá escrevendo, graças a Deus. Todas que eu vou falar hoje estão vivas, escrevendo. E virem Matusalém, igual a Nora Roberts, escrevam 300 livros que eu vou amar. Muito bem. Eu vou falar também sobre indicar, né, uma escritora americana, mas nesse caso ela já não está mais entre nós. Ela nasceu em 2006. É Octavia Butler. Ela nasceu em 1947. Foi uma escritora afro-americana e consagrada por seus livros de ficção científica e também por inserir a questão do preconceito e do racismo nas histórias que ela escreveu. E, na verdade, ela é conhecida como a dama da ficção científica, né? E até, né, tem quem fale, assim, feminista por essa questão, por ela tratar de colocar personagens mulheres fortes na história e por ela ser mulher também escrevendo. Então, o livro mais conhecido dela é Kindred, que no Brasil está traduzido como Kindred, Laços de Sangue. É um livro excelente, assim, fiquei super impactada lendo. E acho que é importante ressaltar que é ficção científica, mas também é uma ficção científica um pouco diferente, né? Por exemplo, em Kindred, né, que foi o livro que eu li, o que mais importa ali não é como que a personagem viaja no tempo, né? A razão, as paradas científicas, como que acontece aquilo e tal. Não tem isso, simplesmente acontece essa questão, mas a questão principal está nas relações raciais, nas relações humanas que acontecem. Então, todo um contexto, assim, muito mais power, assim, muito diferente. No caso, com certeza, um homem não teria essa mesma experiência escrevendo a mesma história, esse mesmo enredo, e principalmente uma pessoa que não fosse negra também não descreveria com tanta realidade essa questão. Eu li esse livro tava nessa coisa, né? Querendo ou não, eu tava vendo os Instagrams literários e tava numa hypezinha de Kindred. E foi uma surpresa extremamente maravilhosa conhecer essa escrita, porque a Octavia, né? A escrita dela é muito fluida, você não consegue parar de ler, dá uma tensão, assim, porque justamente, né, rola essas questões a viagem no tempo lá, na época da escravidão. E, assim, é de tirar o fôlego, na verdade. É um livro maravilhoso. Eu li também dela A Parábola do Semeador. Então, também não tem, nesse caso, não tem questão de ficção científica, mas é até um pouquinho acho que um toque de distopia, mais ou menos. Eu não li o restante da série, porque a Parábola do Semeador são 3 livros, e a Parábola dos Talentos é o segundo. Eu não consegui ainda obtê-lo. E tem um terceiro que, se eu não me engano, ela não terminou, ela não chegou a finalizar o livro. Então, assim, eu fiquei um pouco com receio também disso, de ficar sem saber o que acontece. Mas a escrita dela é maravilhosa. Esse Kindred é um livro fenomenal, gente. Sinceramente, assim, é um livro que vai te pegar nos 2 dias que você não vai conseguir largar. É muita tensão. Muita coisa acontecendo e você fica apreensivo, você quer saber o que vai acontecer, o que está acontecendo. É maravilhoso, enfim. Sem mais elogios aí, porque eu acho que a pessoa precisa conhecer, ler e ver o quão magnífica foi essa mulher com esse livro. E o mais legal é que, assim, é uma mulher negra escrevendo ficção científica, super promissora, tipo, no começo do século, escrevendo quando ninguém estava escrevendo, mulher não estava escrevendo sobre nada, ela foi lá e escreveu sobre ficção, sobre o passado, sobre questão de escravidão, enfim, ela foi lá e escreveu sobre todas essas questões que tem que ser sempre lembrada, sim, e ela estava lá escrevendo quando ninguém estava fazendo, né? Então tem que dar muito valor mesmo para esses escritos, sem dúvida. Gente,
Outra questão, né, complementando o que a Thaís falou, justamente ela escreveu nos anos 50, 60, quando vários territórios dos Estados Unidos ainda viviam sob segregação, né, de segregação racial, e não tinha, né, esse espaço para enxergar a mulher como escritora, e principalmente uma mulher negra, e trazendo à tona todas essas questões super importantes, super necessitam ser faladas até hoje. Então, se a gente hoje fica impactado, na época mais ainda, né? E a escritora, tem algumas entrevistas dela, ela falava sobre essa questão que ela talvez tenha escolhido a ficção científica justamente porque nela ela tinha mais liberdade para falar sobre outros assuntos. Que é muito louco a gente se pensar e muito certo também, né? Faz sentido, então, né? Exato, ela se sentia como se nessa questão da ficção científica não houvesse restrições, que ela poderia, né, falar sobre todos esses assuntos que eram tão fortes para ela. Muito legal. E a minha indicação, então, eu também trago ali do século XIX, Charlotte Brontë. Ela foi uma escritora e poetisa inglesa, assim como a Jane Austen, foram quase contemporâneas as duas. Ela é a mais velha das três irmãs Brontë, que as outras duas, né? Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Uivantes e a Anne Brontë escreveu alguns outros lá que eu não vou lembrar o nome agora. A Inquilina de Windfell Hall. Então, as três irmãs eram escritoras, a Charlotte é a mais velha. Então, os romances, no caso, são dos mais conhecidos da literatura inglesa, estudados e tudo mais. Que eu quero trazer ainda com destaque para essa indicação é Jane Eyre, que lemos aí há apenas alguns meses atrás. Eu, Vila e Dona Thaís. Foi bem interessante essa leitura. Gostei demais da escrita. Eu achei que aquela coisa, aquele medinho de clássico, de época, enfim, que dá aquele medinho achando que vai ter coisa rebuscada lá e vai ser difícil, só que não. Foi maravilhosa essa leitura. Entre outros romances da Charlotte, ela escreveu Shirley, Villette e Emma, que não foi finalizado. E aí, uma curiosidade, ela escreveu apenas 20 páginas do manuscrito, e aí, depois da sua morte, foram compostos aí 2 continuações desses fragmentos de Emma, que se chama Emma, por Charlotte Brontë e Another Lady, e Emma Brown, de Claire Boyle, publicado em 2003. Então, fizeram uma continuaçãozinha aí até meio que recente. Na verdade, eu não sabia, né? Então, uma curiosidade a respeito. E assim, a questão também da Jane Eyre, ela traz essas discussões nos livros dela sobre a sociedade, sobre as relações entre as pessoas, os comportamentos, família, dificuldade. Nesse caso, Jane Eyre, ela traz as questões também emocionais internas ali da personagem principal, que ela tem algumas inseguranças por ter ficado órfã e criada por uma tia que não gostava dela, e ela foi morar numa escola internato, que sofreu algumas situações, mas mesmo assim ela manteve a personalidade dela, teve um pulso firme diante da vida dela. Então, aquela característica de protagonista totalmente forte, dona de si, sabe o que quer e trilha o caminho, sabe? Acima e apesar de qualquer coisa. Então, conhecer essa escrita da Charlotte Brontë é também muito, muito importante. A gente vê uma diferença aí já, né? Para quem leu Jane Austen, depois leu Jane Eyre, da Charlotte, que as mulheres já tinham um pouco mais, se é que a gente pode dizer assim, de independência, né? Já tem uma diferença aí de como funcionavam as coisas nos livros da Jane Austen pro Jane Eyre específico, foi o que eu li da Charlotte. Inclusive tem o Shirley aqui, preciso ler. Mas mesmo assim, né, tem todas as questões da época ainda, de que mulher, para ter um lugar na sociedade era muito difícil. E realmente, ela escreve é muito louco, são 3 irmãs, a Charlotte, a Emily e a... já esqueci o nome da outra Brontë, enfim. Anne Brontë, a Emily e a Charlotte. Elas eram 3 irmãs, 3 mulheres, as 3 escritoras, e ainda quiseram inventar uma história de que era o irmão delas que escrevia, né? Porque era impossível 3 irmãs, 3 mulheres escrevendo bem. Vocês conhecem essa história?
Até eu ia comentar, é que na verdade eu falei até no início ali que elas foram uma das que fizeram pseudônimos aí justamente para poder ter sua obra reconhecida. Na verdade existe uma teoria de que na verdade elas não escreviam, quem escrevia era o irmão e publicava o nome delas. E falaram que eram elas, porque tipo assim, querendo falar que mulheres não poderiam ter escrito assim. É uma teoria, essas teorias da conspiração que faz por aí. Né? Exatamente. Ridículo. Então, eram 3 irmãos maravilhosos. Eu li o Morro dos Ventos Uivantes, super rápido, né? 3 meses de leitura. Mas... eu não vou nem comentar. Não, então eu entrei deixou 15 páginas pra terminar e terminou tipo ontem pra vir falar aqui hoje no episódio. Eu terminei já faz um mês. Já faz um mês que eu li. Mas então, uma das coisas que eu gostei muito do livro, mas uma das coisas que eu mais gostei no livro que eu li foi justamente conhecer a história das irmãs Brontë, porque eu não fazia ideia, né, sobre elas, e na edição que eu li tem uma super biografias delas, assim, falando, e também uns prólogos da Charlotte falando sobre a Emily, falando também sobre a Anne, porque, na verdade, essa autora de Jane Eyre, né, que a Mai tá trazendo, foi a mais velha e também a que viveu por mais tempo, né, ela demorou, assim, um pouquinho mais pra falecer, porque as outras faleceram super rápido, foi uma história super trágica, assim, da família toda, né. E aí aquela época era muito assim, né, a Jane Austen também morreu nova. Muito louco, né, a gente vê essas histórias diferentes. Mas é incrível, assim, e o Morro dos Ventos Uivantes tem muito isso, né, tem cada personagem complexo, assim, uns estudos psicológicos profundos, e umas relações, assim, muito loucas, e umas descrição de personagens, assim, maravilhoso, gente, maravilhoso. E o único romance é da escritora, né, da Emily, então eu fiquei bem chocada, assim, com essa qualidade dela, e Jane Eyre tá na minha lista, e eu quero conhecer ainda as Jane Eyre é incrível. É incrível. Foi, assim, um dos livros que eu também fiquei meio assim, por ser clássico. Você sempre fica, não adianta, a gente tem aquele medinho do clássico de ser chato, né? Porque existe... Gente, mas é engraçado, acho que até hoje eu li 1 ou 2 clássicos que eram chatos, só a maioria deles são maravilhosos. E o Jane Eyre é muito bom. Tanto o Jane Eyre quanto o Morro dos Ventos Uivantes foram livros que, assim, eu só parava de ler porque tinha meta. Porque senão eu varava a noite lendo, porque eu não conseguia parar. A escrita é uma delícia. É muito gostoso de ler. Realmente. Tem que assinar embaixo. E tá aí recomendadíssimo. As 3 irmãs. A mãe trouxe uma, mas eu tô falando das 3. Exatamente. A regra que a gente mesmo cria. Exato. Eu falei lá no começo que eu roubei. Isso aqui é uma anarquia. Mas, a gente faz regra pra quebrar. Quanto mais mulheres na literatura, melhor. Óbvio. Exatamente. E a gente já vem nesse momento que Camila estaria super animada. A Camila até acordou para esse momento. Vamos alimentar uma treta, gente. O que ela vocês acorda. falam ou gostariam de falar ou fazem quando alguém diz que não lê pelo gênero do escritor, mas sim pela história do livro? Que mente. A minha vontade é fazer igual aquele reels que eu postei essa semana. Vai a merda. Eu vou nem conversa comigo. Faz favor pra mim. Não vou responder isso, não. Mas eu vou falar uma coisa. É que assim, de todos os episódios que a gente tem feito até agora, a gente já chegou à conclusão de que quem fala essas merdas não é leitor. Porque se a pessoa é um leitor, realmente, leitora. Tem uns chatos, sim. Tem uns pseudo-intelectual. Nossa, eu conheço cada um que fez. Eu conheço cada um que fez. Que estudou, que é professor, que fez faculdade de letras. Eu conheço uns. A Camila pode estar aí pra concordar. Tem umas coisas ridículas. Não, porque assim, se uma mulher falar um trem desse, dá vontade de dar na cara mesmo, né? Porque agora você forçar um cara a querer ler mulheres, aí já é outra conversa, porque eu não sei, eu já viro as costas, assim, essa praia não é tua, eu não vou ficar pregando. Não conversa comigo. Já perdi a paciência, já tive mais paciência antigamente, mas realmente, não conversa comigo, vamos mudar de assunto, vou sair daqui, eu saio de ladinho e vou deitar, porque adoro deitar. E aí vai saindo de ladinho. De ladinho. Tipo a egípcia, né? Andando fazendo a egípcia aqui assim, ó. Na verdade, quem anda de lado é caranguejo. Também, mas é bem assim mesmo. Já saio de ladinho, já viro, então, faço um e vou, na primeira oportunidade eu vou deitar, porque eu adoro deitar, e principalmente se eu tiver um livro, ou enfim, adoro.
E é bem isso, assim, é aquela coisa, a gente que lê, e lê de verdade aí, que nem o tal do ato político, lê diversidade de livros, de autores, de temáticas e tudo mais, a gente, querendo ou não, chega a essa consciência de, pera lá, né, o que essa outra pessoa está falando, o que essa outra pessoa acha sobre isso, essa temática é assim, então deixa eu ver como é que tá rolando. Então, eu tô numa idade que eu comecei a isolar muitas pessoas, né, que nem a Luísa hoje, ela não convive com humanos e nós aqui somos animais, né. Eu também, foi ótimo. eu acho que eu tô convivendo com almas penadas, então, porque eu já me isolei bastante, ando me isolando bastante, porque justamente eu não tenho mais saco e paciência pra ver uns negócios desses. Então, pessoas que têm essa mindset ligado na bosta, eu não fico perto, então acho que eu não vejo, isso não me atinge, sabe, não espirra em mim esse fenômeno. As respostas serão sempre maravilhosas aqui pra essa pergunta, porque a gente não tem paciência pra quem tá começando. Não, assim, a resposta para essa pergunta, na verdade a pergunta tinha que ser reformulada, tinha que ser: o que você gostaria de falar para a gente que pensa, né, reduz um gênero e fala que não lê pelo gênero, mas pela história do autor, mas não vai falar hoje porque tá cansada? Porque realmente, hoje em dia eu não entro na maioria das tretas literárias porque eu tô muito cansada e eu não tenho mais energia para gastar tempo de vida pra brigar com essas pessoas que eu sei que nada mudará. Ai, cada militante que não ia descansar. Não, mas eu vou falar aqui, mas o que eu gostaria de falar... Cara, eu cantei. Esse tipo de pensamento é muito prejudicial, porque eu mesma... Hoje eu falo que eu sou leitora de romance, mas tinha uma época que eu tinha muita vergonha de falar que eu lia romance de época, porque todo mundo falava que esse tipo de livro não era literatura, que não prestava pra nada, que era... Tanto é que eu odeio o termo literatura de mulher, chick lit, porque era essa forma que o problema eles do termo é isso. Porque eles falaram que era coisa de mulherzinha, que não tinha mais o que fazer, entendeu? Foi muito difícil eu quebrar esse preconceito literário comigo mesma. O que aconteceu foi que realmente eu cansei. Então eu falei assim, tô de saco cheio, eu gosto, eu leio, pronto, acabou. Se você não gosta, se você não acha que é literatura, o problema é seu, vira as costas e sai andando, entendeu? Eu cheguei num momento do cansaço, na verdade, porque ainda mais depois de fazer faculdade de letras, descobrir que literatura vai muito além, que você pode encontrar beleza literária até num bilhete, e que na verdade você aprende que você não sabe escrever bilhete, porque bilhete é muito complexo. Sim, bilhetes são complexos. Passar o máximo de E todos os correta. poemas terminam no ato fálico, no objeto fálico. Na verdade, você aprende que o escritor tudo é tarado, que gosta de escrever de sexo. A Mai ia amar fazer letras, porque ela ia parar de ler tudo, puritana dele, ela é. Então, ai, meu Deus, vocês não sabem da metade. Foca, gente, foca. Vai lá, foca. Então é isso que eu gostaria de falar aqui. As pessoas tinham que refletir muito, porque tudo bem você não gostar de um gênero, mas delimitar ele ou diminuir ele é muito prejudicial para os leitores. Então não faça isso. Aprenda a expandir as suas barreiras aí, né? O que eu queria falar é que eu já vi, sim, muita leitora mulher falando que não escolhe gênero, se é homem ou mulher escrevendo, porque o que ela importa é o livro. E, gente, eu também tô nesse momento que eu só reviro os olhos, né? Daquela reviradinha dos olhos, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, e justamente por isso que a gente quis esse tema desse podcast, porque a gente tem que pensar que a literatura escrita por mulher, ela tem muito menos leitores, ela tem muito mais dificuldade em chegar até os leitores, em ser visibilizada pela mídia, pelos prêmios. Estamos aí, prêmio Nobel, não sei quantas 100 indicações, dezenas de indicações, e mulheres que ganharam são, sei lá, menos de 20 que ganharam aí. Então, assim, o reconhecimento é quase zero para escritoras, mulheres. Então, eu acho importante a gente falar, mas realmente entrar em cada discussão, com cada pessoa que chega e fala isso é difícil, né? Porque a gente cansa em algum momento. Mas estamos aí, né? Vamos levar essa hashtag Leia Mulheres e falar sobre o assunto.
É que eu ia falar que se eu tiver num dia inspirada, que eu tô de bem com a vida e não mando a pessoa merda no começo, a gente vai entrar naquilo que eu falei lá no começo. A gente precisa pensar que durante muito tempo a literatura foi feita só por homens. Tô falando isso aqui desde a hora que a gente começou, mas é fato. A literatura era assim. Então a gente tem que escolher, sim, as nossas leituras. Como a Luísa sempre fala, é um ato político, então a gente tem que direcionar as nossas leituras, sim. Não é o livro pelo livro. A gente pode escolher, a gente tem esse poder de escolha, por que a gente não vai escolher? Se eu posso escolher ler mais mulheres, como eu já fiz comigo mesma, algumas metas anuais, por exemplo, ano passado e esse ano, eu me propus a ler mais mulheres do que homens. Porque eu posso. Eu posso escolher. Eu tenho essa opção de escolher. Então por que eu não vou fazer isso? Eu não posso dar essa visibilidade que foi tirada da gente durante anos. Entendeu? Exatamente que eu também ia complementar aí. E, na verdade, acho que o nosso papel está aqui. Nesse momento, a gente consegue falar sobre isso aqui, deixar a nossa impressão e a nossa vontade, o nosso desejo mesmo de que as outras pessoas se atentem para isso, para esse fato, de que a maioria dos escritores aí que a gente lê, clássicos, enfim, até atualmente, são muito mais homens, começar a equilibrar essa balança, ou até pender para o lado nosso, nós mulheres. Mas é exatamente isso, eu acho que a gente tem que perceber essas diferenças e eu acho assim, que nem você falou, depende do dia, né, Thaís? Se depende do dia que você tá inspirado... Depende do meu humor. Pra mim, pra você depende do humor, depende do tanto de álcool que eu tomei, eu deixaria umas 3 ou 4 frases de efeito, viraria as costas e beleza, é isso aí, tipo, pelo menos assim, por que é importante? Por isso, aquilo, blá blá blá, já jogava uma carapuça na pessoa assim e já saía andando, mas isso depende da quantidade de álcool, enfim. Eu acho que a nossa bandeira... A pessoa que só fala utilizar. A gente tá levando aqui... Não, eu já fui muito mais chata, hoje em dia eu bebo pra relaxar. E aí, assim, a gente tá aqui, quem tá ouvindo a gente vai saber dessa importância, vai saber entender o porquê a gente tá fazendo isso, e essas pessoas que têm essa noção aí, né, de tô escolhendo pelo título, escolhendo pelo enredo, só pelo gênero, foda-se, né, tem gênero, tem mulher que escreve em todos os gêneros, então você tá escolhendo gênero, você tá escolhendo sei lá, não sei o que essas pessoas estão escolhendo, na verdade. Esconder a misoginia, o machismo. Sim. Qualquer disfarçar. É isso. Porque na verdade vem isso, a carapuça serve, né? Quando a gente fala, não, porque eu preciso ler mulheres. Ai, não, é que você não entende. Eu me conecto com o livro, com a história que está sendo contada e não sei o que lá. E óbvio que porque literatura escrita por homem vai chegar muito mais fácil, vai ser divulgada, vai ser e tal, e é a maioria. Então, exatamente, a escolha por um livro escrito por mulher e tem vários gêneros. A escolha consciente, né? Exatamente. E vamos combinar que, assim, livros escritos por mulheres que também, assim, que levar a sério a questão do conteúdo e não entrar naquela pira que a gente conversou lá dos descamisados lá, sei lá, porque aí também não, né, gente? Vamos ler mulher, vamos ler aquelas porcaria lá, você vai ficar mais débil mental. Inclusive, precisamos fazer um parte 2 daquele, porque estamos divertidos. Exatamente, assim, sem preconceitos literários, mas vamos lá, a leitura tem que... Não, dá pra fazer qualquer estilo, né? Sem falar merda. Exatamente. Não, a mulher pode até ler esse tipo de literatura, mas sabendo identificar as coisas erradas, né? E não enaltecendo essas coisas erradas. Tomara, né? Bom, vamos seguir, gente. Sou eu lá de novo? É senhora. Ela vou roubar mais uns 3 aqui agora. Meu Deus. Amanhã nós terminamos esse episódio, gente. Vocês estão preparados para 4 horas de episódio? Não, mas essa aqui eu vou passar rapidinho. Eu vou citar aqui, que é quem não conhece o livro, conhece o filme. Mas vamos lá, porque o livro também é muito legal. A escrita dela é maravilhosa. Eu tô falando da Suzanne Collins. Ela é uma escritora e roteirista de ficção científica e literatura infanto-juvenil americana. Ela é conhecida pela trilogia dos Jogos Vorazes, virou filme sob o título homônimo em 2012. Os seus livros já venderam mais de 85 milhões de cópias no mundo todo. Eu acho que nesse caso aqui, por isso que eu falei que eu vou roubar mais um, mas é indispensável falar ao sucesso, a qualidade da história, a trama política, é uma distopia maravilhosa que eu li, também engoli. Quem tá lendo aí, tem a nossa amiga lá da Voltei a Ler na Pandemia, né? Ela terminou já, ela engoliu os livros. Ela me deixou com vontade de ler, porque eu até hoje não li, eu pulei essa raiva.
Eu tava em outro planeta nessa época. Eu pulei a hype e eu comecei a ler os 2 primeiros esse ano, na pandemia, ainda não lá. o terceiro, porque eu não quero acabar. Ah lá, eu quero ler. Eu tô pensando seriamente em ler ele agora, 2020. Então, assim, voltando ali, dispensa apresentações, é uma escrita maravilhosa, ela traz ali temáticas interessantíssimas e muito pertinentes naquele livro, questão política, social, relacionamento, pessoa emocional ali, da pessoa que segura, não é fome, pobreza, se tem empatia pelos outros, maluco, filho, aquilo ali é aquela distopia que foi feita ali para os infantos juvenil, mas que acho que é atemporal, né? Não é atemporal porque não é questão de tempo, mas é um termo literário. Nossa, é um negócio assim que não que deixa você indignado, não deixa você horrorizado. Quer dizer, não sei, tem que ler para sentir o negócio. Ok, e aí, já que eu tô rapidinho, é porque eu quero dar ênfase nessa aqui agora. Então, assim, a Suzanne Collins, que eu falei, todo mundo conhece, então se você não leu o livro, vai lá ler. Todo mundo, a maioria das pessoas aí, né, a Thaís ainda não viu o filme, mas o filme é maravilhoso e os livros são mais ainda. Então, corre lá dos Jogos Vorazes. Ah, não, eu não li os livros. Ah, tá. Alguém tinha falado que não tinha lido nem os livros e não tinha visto os filmes de alguma coisa. Eu acho que eu só vi os 2... Ah, foi a Camila, mas eu só vi os 2 primeiros filmes também, o último eu não vi. Ah. E a minha próxima indicação, também aí contemporânea nossa, Suzanne Collins, eu comentei ali também, né, ela tá viva ainda, 58 anos, Christine Hanna também tá vivinha aí, produzindo ainda, ela lançou o último livro dela no começo do ano, ou foi ano passado? Acho que foi ano passado. A Christine Hanna é uma escritora americana também, é autora de 24 livros, vendeu mais de 2 milhões de cópias e foi publicada em 43 idiomas já. Olha só, essa mulher é poderosíssima, porque, enfim, os livros só os 2 que eu li já são maravilhosos, imagine, eu tô loucaça para ler o resto. Ela é formada em comunicação pela Universidade de Washington, trabalhou em uma agência de publicidade, aí ela se formou na Faculdade de Direito, e exerceu a advocacia em Seattle antes de se tornar uma escritora em tempo integral. E parabéns, ainda bem que ela fez isso, porque 3 dos seus romances foram escolhidos já para filmes, incluindo Quando Você Voltar, que foi lançado em 2012, o Rouxinol, que está sendo gravado, ele foi lançado em 2015, então ele está sendo gravado, eu estou esperando aí, ansiosíssima por esse filme. E acabei de descobrir, quando fui pesquisar sobre isso, que também vão gravar A Grande Solidão, que foi lançado em 2018 e já tô, sei lá, extasiada, porque eu sabia que ia ser gravado, né, já estava sendo gravado o Rouxinol. E foram justamente esses 2 os livros que eu li, o Rouxinol, que a Luíse ainda não leu, e tinha que ler até dezembro. Ela foi salva pelo gongo da pandemia, que eu acho que deve estar atrasada as gravações, porque ia ser lançado agora em dezembro, senhora. Sim. Nossa, não rolou. O Rouxinol a gente já comentou aí em outros episódios. Se você Muito maravilhoso esse livro. Não sabe ainda, né? É um livro maravilhoso com temática da Segunda Guerra Mundial. E A Grande Solidão também é outro que tem a temática sobre violência doméstica. Os protagonistas ali são mãe e filha que lidam com determinados problemas ali com o pai, o caso, né, e o marido. E, é pesado e, assim, é aqueles livros que você não consegue largar e ao mesmo tempo você sofre junto, e você chora, e você sofre, e você se cansa junto. Maravilhoso, eu não vejo a hora de ver o filme. É aquela coisa, né? Esse filme sempre tira um pouco aquela coisa do livro, mas tô nem aí, eu quero ver essas malucas endoidando lá na guerra em um Rouxinol. E essas são as minhas indicações desse momento. A Christine Hanna, ela tem um jeito de contar a história que envolve a gente de um jeito tão absurdo, né? Parece que você tá vivendo ali junto com elas. É difícil os livros que eu fico tão imersa, igual eu fiquei em Rouxinol. Inclusive, emprestei pra minha mãe leu, minha mãe é difícil de conseguir ler livro, ela amou também. Bem isso. Porque é bem isso, aquele livro que você se envolve tanto com a história que parece que é teu parente, sabe? Que aquelas mulheres estão sofrendo ali, estão junto com você, que é a tua vida que tá acontecendo, você sofre junto. E a temática da Segunda Guerra é pesada e eles abordam de um jeito que ela aborda, né? De um jeito muito legal na história. É a visão feminina da guerra, né? Aí que tá a importância, no caso, da escrita pela mulher.
E é tão louco, porque olha só, esse livro eu li, emprestei pra minha mãe, forcei a Bárbara a ler lá no trabalho, ela emprestei pra ela e mandei esse livro lá pra Luísa, que tá até assim, eu falei pra ela, tá rasgadinho embaixo, não sei o que, mas assim, é um livro que já ficou, eu fiz questão de conquistar corações com ele, porque é simplesmente magnífico, eu não vejo... E é justamente isso, né, a questão do livro escrito para a mulher. A mulher escreveu sobre a guerra, ela colocou o ponto de vista das mulheres que estavam na guerra, porque a gente só vê essas histórias de guerra com os homens que foram heróis, que foram lá e matar todo mundo, e foram os fodão, e lá. E as histórias das mulheres que sofreram pra caralho também. E aí, cadê essas histórias? A Christine Hanna contou em um Rochinol, no caso. E é bem assim, são duas irmãs, uma delas é a mulher que fica em casa, digamos assim, na guerra, e a outra é aquela que quer lutar do jeito dela de forma revolucionária, né? Eu quero fazer a diferença. Então, assim, não é aquela mulher que foi trabalhar na guerra como enfermeira, ou que foi ser alguma coisa coadjuvante lá em alguma coisa do exército, da aeronáutica, enfim. Não, são as mulheres que lutaram com a cara e a coragem mesmo, sem nada mais do que isso. E baseado em uma história real. É isso que é mais importante. Essa mulher aí existiu. Teve essa da rebeldezinha lá, foi inspirada mesmo em fatos verídicos aí. Uma ótima indicação aí da Mai do Rochinol, foi um presente que ela me deu e eu tô esperando um momento que eu consiga ler somente esse livro. Queria dizer que esse momento vai chegar, eu conseguirei ler o Rochinol em um momento que eu estiver lendo só ele, pra poder me emocionar com essa história. Desculpa, eu não consegui conter o meu riso no momento do quando eu estiver lendo só ele. Não, eu já desisti, porque vai ser nunca, né? Nunca, devolve. Quando que ela vai conseguir zerar aquela lista dela de livros que ela tá lendo? 20 livros. Enquanto ela caía ali, eu falei que o livro girou em torno do mundo, todo mundo leu. Parou nela ali, que agora ela não lê. Ótimo. Próximo, porque essa aí não funcionou, Luiz, e a gente não acredita mais. Não colou? Não colou. Essa piada até os nossos ouvintes já conhecem. Pois é. Poxa. Mas então, gente, eu vou falar sobre uma escritora muito maravilhosa. A gente já comentou sobre ela aqui também, mas eu não canso de falar sobre. Que é a dona Maria da Conceição Evaristo de Brito, ou só Conceição Evaristo. Ela é uma escritora brasileira. Ela tem agora 74 anos. Ela tem uma origem pobre, nasceu numa família pobre, né? E ela teve 9 irmãos, gente. Ela foi a primeira da casa dela a conseguir um diploma universitário. E olha só essa mulher. Ela é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação que eu achei maravilhosa, Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. Gente, eu já quero pegar essa dissertação. Eu sou viciada nessas dissertações da internet e não ler. É um outro vício, acho que vocês estão conhecendo. Meu Deus, outra coisa que ela não lê. Mas eu adoro procurar por dissertações ótimas, assim, e tal, e aí eu baixo. Eu tenho uma pasta no computador. Em algum momento. Enfim, ela também é doutora em literatura comparada pela Federal Fluminense. Só que olha só que interessante, o primeiro romance dela, ela foi publicar só em 2003. Então ela demorou bastante pra entrar nesse round dos romances. Mas ela tava tentando ganhar vida antes, né? Porque a família pobre, tudo é sempre assim, né? A pessoa tem que lutar, estudar. E ela ainda resolveu fazer literatura. E aí, que é pior, ela fez literatura, foi ser professora, foi ser acadêmica da área de letras. Então, assim, a gente sabe. E aí, a hora que ela achou um tempinho lá, ela conseguiu publicar os livrinhos, as coisinhas dela, os contos dela, enfim, segue aí, Lu. Mas, na verdade, ela estreou na literatura em 1990, só que ela publicava muitos contos em cadernos específicos e tinha lançado ainda um livro só delas. Então, mas ela era bastante ativa já nisso e também, muito importante, ela é bastante ativa no movimento de valorização da cultura negra no país. Maravilhosa. É muito excelente. Então, o primeiro romance dela é Poncé Vicêncio, que foi feito em 2013, depois ela lançou um outro livro, Becos da Memória, em 2006, e desde então daí ela vem lançando vários outros em seguida, e aí ela também tá, não sei se eu posso usar a palavra hype, assim, mas ela se tornou mais conhecida nos anos, mas porque é muito importante, né, a gente conhecer essa literatura dela. Ela é uma escritora mineira, e as realidades que ela traz, então é sobre a realidade da favela,
é sobre a realidade de pessoas pobres, sobre pessoas negras. Então, há diferentes pontos de vista e a escrita dela é muito particular, inclusive. Os livros dela são super estudados e a escrevivência, que é como ela chama, é exatamente escrever. Ela cria umas palavras, né? Também escrever a partir da própria experiência de vida, assim. Então, os livros dela são muito particulares e mesmo em prosa, porque ela também faz poesia, ela também é poeta, mas mesmo os livros em prosa, ela tem uma poesia própria, toda essa escrita dela, essa narrativa. Então, é excelente. Muito, eu super indico essa escritora, vale muito, muito a pena conhecer. Tá nas minhas metinhas aí de 2021, como eu falei, eu faço metas todo ano. As minhas metas serão ler mais nacionais, ler mais livros com personagens LGBTQI+, eu nem sei mais o tamanho dessa sigla. Enfim, continuarei, claro, lendo mais mulheres, mas isso pra mim já ficou meio que automático. Quando eu vejo, eu já tô lendo mais mulheres do que homens. Por essa questão de, sabe, de se policiando. Faz 2 anos que eu venho me policiando pra ler mais mulheres, a minha estante já tem mais mulheres, enfim. Mas ela tá aí na minha listinha, quero muito conhecer. Continuando nas minhas indicações farofas, né, de romance de época, eu vou falar agora da Lisa Kleypas. Ela é uma autora formada em Ciências Sociais pela tradicional Universidade de Wellesley. Ela foi, gente, choquem, Miss Massachusetts. Não sei falar o nome dessa cara. Antes de deslanchar como escritora. Vou ler do jeito que der. Massachusetts. Massa de... Fala mais alto, Camila. Massachusetts. Massa de macarrão e de chute. Aquela Massachusetts. É Massachusetts. Massachusetts. Ok. Entendeu? É isso aí. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu vai fazer inglês igual eu lá na CAA. Como eu disse, eu acho que é a porta de entrada das mulheres na literatura. Vou falar aqui da Lisa Kleypas. Ela é uma autora formada em Ciências Sociais. Ela já foi Miss, vou falar do jeito que eu quiser, Massachusetts, antes de deslanchar como escritora de romances históricos. Ela foi publicada pela primeira vez aos 21 anos, já escreveu mais de 40 romances, que são best-sellers, e já foram traduzidos para 28 idiomas. A Lisa também ganhou prêmios Rita e muitas menções honrosas em publicações especializadas. E o que eu gosto muito da Lisa é que, assim como eu e a Thaís falou que a gente discutiu bastante dos Bridgerton, é que a Lisa ela escreve muitas séries focadas em famílias. Então você acompanha essas pessoas e você cria conexões com essas pessoas e você quer saber sobre a história dessas pessoas e você quer ver essas pessoas em todos os livros. Porque como a família você tem como ir acompanhando a evolução desses personagens, não acaba só igual a gente brinca no casamento e nos filhos, né? Igual nas novelas da Globo, que acaba com todo mundo grávido, pronto, acabou. Você ainda consegue acompanhar um pouco mais da história dessas personagens em outros livros, mesmo que o foco não sejam elas. Então eu gosto muito disso, eu gosto muito de série, eu gosto muito de acompanhar do início ao fim, não ficar, não digo em aberto, mas ficar querendo mais. É uma coisa que muito gostosa que séries de livros te dão. Essas séries que acompanham as famílias, porque você acaba se sentindo parte, né? Você acaba criando uma conexão tão grande com esses personagens que você fica querendo saber o que vai acontecer, onde que eles foram parar. Você acaba se sentindo parte da família, que é o que acontece em Bridgerton, acho que acontece nesse caso aqui também, né, Camila? E além disso também, as séries se interligam de alguma forma. Às vezes algum personagem de uma série encontra o personagem de outra série numa festa. E você fica assim, gente, eu li sobre essa menina, então a série dela veio antes. Ou às vezes você lê uma série que não tá na ordem, aí depois você encontra ela em outra série e você fica, mas isso aqui não é daqui, mas isso aqui eu já vi em outro lugar, isso aqui de outro lugar. Então é muito engraçado, porque agora eu pego os livros dela pra ler e eu fico tentando encaixar aonde que essa série tá dentro do universo da Lisa Kleypas. Aí eu fico, caça o personagem. Aí eu fico procurando. E ela é certa, né? Porque assim ela prende os leitores, ela faz gancho para as pessoas quererem ler todos os livros que ela escreveu. Porque sempre tem um gancho de um personagem que a pessoa gosta, por exemplo. Eu fico procurando, eu faço a caça ao personagem. Qual personagem dessa série vai interligar em qual série? Aí eu fico caçando.
Isso também é outra coisa legal que eu acho dos livros dela. Eu acho bem curioso que acho que tinha na Jane Austen, no livro que eu li, e também vários outros, que às vezes eu chego assim na metade do livro, daí eu paro pra pensar, cara, eu tô lendo um livro que ele fala só sobre os acontecimentos da mesma família, e eu tô, tipo, muito animada, eu tô querendo saber, assim, e tipo, o universo é super, entre aspas, pequeno, né, restrito, né, aquele núcleo familiar, no máximo vizinho, os parentes que vêm, que saem, mas assim, é um universo geralmente muito restrito, mas é muito incrível, é muita habilidade da escritora, ou do escritor, mas em muitos casos a escritora, em conseguir te prender naquele universo de poucos personagens, de pouca mudança de cenário, e também, né, naquelas tretas tudo familiar, assim, nossa, muito louco, eu acho bem legal. E a família é o que mais tem treta? Como assim? Então, por isso que é tão maravilhoso essas séries que tratam de família, porque família o que mais dá é treta. É que não é normalmente uma leitura que eu faço, assim, sim, né? Como eu gosto muito de fantasia, ou policial, uns negócios assim, que não envolve tanto esses personagens, mas aí quando tem, eu sempre me surpreendo como é muito bom, assim, muito bom mesmo. Entendo. A próxima autora que eu quero trazer, que é uma que eu acho que ela deve ser exaltada, ela é conhecida faz pouco tempo aqui no Brasil. Acho que esse ano eu ouvi falar dela e eu tive a sorte de ter um livro dela escolhido para o grupo de leitura de latinos, que eu faço parte, e acabei conhecendo essa autora, que é a Maryse Condé. Não sei se é assim que se pronuncia, porque é em francês, mas enfim, acredito que seja. Ela nasceu em 11 de fevereiro de 1937, ela é contemporânea, está viva, atuando, e é uma reconhecida escritora francesa, feminista e ativista, difusora da história e da cultura africana no Caribe. Ela destaca-se por sua vasta produtividade como autora e por sua versatilidade para escrever ficção histórica, contos, novelas, ensaios, poemas e outros gêneros. É especialmente conhecida aqui no Brasil pelo seu mais recente lançamento, que se chama Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Em 2020, ela concorreu ao Nobel de Literatura e muito erroneamente não ganhou, porque eu estava torcendo para ela e eu acho que ela merecia muito esse Nobel. Deram pra uma americana branca lá que escreve umas coisas que ninguém conhece. Estou muito chateada até hoje, fiquei muito puta no dia, porque eu acho que ela merecia, porque, pelo menos pelo que eu conheci da literatura dela, ela faz um trabalho muito interessante. Nesse livro, por exemplo, Eu, Tituba, ela resgata a história de uma escrava africana, que não é africana, desculpa, ela é de um outro país que eu não vou lembrar agora, mas ela foi para Salem. Lembra as histórias das bruxas de Salem, que teve todo aquele rolê, que tentaram queimar um monte de gente na fogueira, foi uma histeria coletiva? A Tituba estava no meio do rolo, ela foi acusada pelas menininhas lá que achavam que estava tendo bruxaria, e ela foi julgada e presa por bruxaria. Não morreu, ela não chegou, acho que não mataram ninguém. Por fim, ela acabou sendo vendida de novo como escrava, mas ninguém conhece a história dela, por quê? Ela era uma escrava. É muito difundida a história das outras pessoas que foram acusadas injustamente, mas a da Tituba nunca tinha sido difundida, porque ela era uma escrava, a história dela se perdeu. Inclusive, não se sabe onde que ela foi parar depois disso. E ela escreve essa história, não é assim. Do jeito que eu tô falando aqui, parece só uma história de cunho histórico, né? Vai contar a história, não. Ela vai trazer toda a questão da cultura afro, das religiões de matriz africana, de uma forma muito bem escrita, não de uma maneira que tenha toda a questão do preconceito com as religiões de matriz africana, enfim. Não, ela traz de uma forma muito bonita, sabe? Não sei se enquadra em realismo mágico, mas enfim, ela traz essa questão da religião de uma forma mágica através dessa personagem. Então é um trabalho muito bonito, é uma coisa muito... Fazia tempo que eu não lia um livro contemporâneo tão bem, com tanta história, tanta coisa que precisava ser contada, sabe? E ela trouxe tudo isso num livro fininho, que você não consegue parar de ler, porque a história é maravilhosa. Enfim, essa mulher tem que ser ovacionada. Desde que quando vocês estavam fazendo essa leitura e também, não antes de saber também que estava concorrendo ao prêmio e tudo mais, eu já tinha vontade e curiosidade de ler a respeito, vi, né, sua amiga, infelizmente, aí eu ouço você falando sempre bem dele. E aí... Eu indico ele pra todo mundo, porque eu acho ele maravilhoso. Exatamente, e com certeza tá na minha lista aqui, eu pretendo ler em breve. Eu também tô na metade, 2021, aguarde. É isso aí, a história tem que ser contada e é o tipo de mulheres que tem que ser vista
eu acompanho uma blogueira, né, que ela é lá dos Estados Unidos, ela chama Sofia Nigar. E ela é ligada nesse negócio de misticismo e ela foi fazer um tour de Salem. Aí ela relatando lá que só parou esse negócio porque antes a pessoa podia simplesmente, um cara podia chegar e falar: eu sonhei que essa mulher era uma bruxa. E essa mulher era enforcada, ela morta, não sei o quê. E só acabou essa graça quando chegaram e começaram a acusar a mulher do prefeito, né, o cara que lidava lá com Salem, de que ela era bruxa. Aí ele falou: não, peraí. Então agora precisa ter prova. Vamos ver isso prova. aqui. Porque Começa foi um a caso... provar. Já não é parente do Bolsonaro? Do Bozo, não é parente? É tudo igual, fiz negócio de nepotismo, despotismo, de só meus parentes que servem desde sempre. Ele é considerado como um dos maiores casos de histeria coletiva, Salem, porque as menininhas começaram a falar que estava possuída lá e todo mundo acreditou nas crianças que estavam fazendo graça. Aí virou a cidade inteira achando que tinha umas bruxas fazendo bruxaria com todo mundo e começaram a acusar todo mundo que eles queriam. Ah, não gosto daquela ali, vou acusar ela. Ah, não gosto daquela ali, vou acusar ela também. E por aí foi. E depois desse momento bruxólico aqui no programa, eu vou fazer uma ótima pergunta pra vocês. Queria saber se teve um momento em que deu, assim, um clique em vocês e perceberam que houve esse momento, que boa parte das escolhas que vocês faziam eram por autores homens. E por que vocês acham que isso ocorre? Eu comecei a perceber a partir do momento que eu comecei a seguir os Instagrams aí de algumas pessoas um pouco mais, vou dizer, influentes, pessoas mais conscientes e tudo mais. E aí eu comecei a reparar nisso, porque geralmente eu buscava leituras, não digo por gênero, mas assim, pelos clássicos, ou acabava caindo no que estava de momento, né, de modinha. Como eu não sei exatamente em que momento, eu comecei a ler mais assiduamente a partir de 2018, que eu comecei a ler mais por prazer mesmo, por hobby. Antes eu tinha um pouquinho mais de... Era voltada para minha vida mais social, mais trabalho, mais correria da vida, casamento, casa, então não era tão assíduo. Então, a partir de 2018, eu comecei, né, a ler mais, seguir alguns Instagrams literários, conhecer algumas pessoas, e aí eu comecei a conhecer alguns influenciadores aí mais conscientes dessas situações, dessas temáticas, né? Olha, vamos ler mais negros, vamos ler mais mulheres, vamos conhecer mais o ponto de vista, né, o viés aí dos homossexuais e, enfim, etnias. E aí eu comecei a perceber, assim, e recentemente eu vi o perfil do Bookster, ele fazendo uma limpeza lá na estante dele, e ele deixou só as autoras femininas, e a diferença foi gritante. Eu esqueci, quando eu limpei a minha estante, eu ia fazer isso, eu acabei esquecendo, porque eu fui na saga só da limpeza e terminar logo. Mas eu tenho curiosidade de fazer isso recentemente e ver qual que é a minha balança aqui, para que lado ela tá pendendo. Foi até engraçado que, para escolher as minhas indicações de hoje, eu dei uma caçada aqui nos livros lidos e cheguei à conclusão de que leio bastante mulheres, até porque eu fiquei em dúvida, porque tinha muita, eu disse, eu quero por essa, e exatamente até roubei aí na quantidade de indicações por causa disso, porque eu não sabia quem tirar exatamente. E aí eu me aproveitei da indicação de algumas das meninas aí, que são, né, de pessoas que eu também indicaria, de autoras que eu também indicaria, e é isso. Eu acho que é isso, não sei se eu respondi. Mas não tem muito tempo, mas graças a Deus aí eu tenho conseguido reverter essa situação de ler mais mulheres, no caso. Eu fiz, quando a Maia falou da questão da estante, já que a Camila veio aqui me ajudar a limpar a estante, a gente fez. Eu tirei todos os homens, deixei todas as mulheres. E eu fiquei até orgulhosa da minha estante. E comparando com, por exemplo, do Bookster que eu vi, que deu vergonha. Fiquei com vergonha ali na hora que eu vi. A minha tá bem bonita. Ficou muito... Nossa. Mas eu não posso nem dizer que é culpa dele, porque ele ganha muito livro, né? Esses influencers maiores, eles ganham muitos livros, enfim. Mas a minha deu orgulhinho, assim, deu orgulhinho. Tirando a parte dos clássicos, porque não tem como. Clássicos mais antigos é aquilo. Eu já falei aqui o episódio inteiro, não vou falar de novo. Tem hora. Uma ou outra mulher ali que conseguiu sobressair, mas muito difícil. Então, tirando a parte dos clássicos, tem bastante mulher aqui, ainda bem. E eu acho que aconteceu comigo parecido com o que aconteceu com a Mai.
Só que assim, desde a época da faculdade, quando a gente estuda literatura, a gente já aprende essa questão de que a gente precisa voltar os olhos para as minorias. Quando a gente vai para a literatura contemporânea, a gente estuda essa questão de que os clássicos foram feitos por homens, mas que agora tem muita mulher escrevendo, tem muito negro escrevendo, tem muito LGBT escrevendo, então que a gente precisa se voltar para essas minorias. Então eu já tinha um pouco dessa consciência, e quando eu voltei a ler, assim, também foi lá por 2018, bem balanceado, assim. Então desde 2 anos para cá que eu voltei a ler mais assiduamente, eu tenho tentado fazer isso, tenho tentado colocar como meta mesmo para mim, ler mais mulheres. A minha questão da estante também, eu tenho um agravante aqui, porque não tá tudo na minha estante. Eu tenho gaveta, eu tenho outra prateleira na sala e tem mais não sei o que guardado. Aí pra fazer isso aí, eu ia fazer um reboliço na minha casa, que eu não sei se estou pronta pra isso, não. Bem, comigo não tem dessa não, né? Como eu sou leitora de romance, a minha estante, entre aspas, né? Meus guarda-roupa, com certeza tem muito mais mulher do que homem. Predominantemente. Sempre gostei muito de romance, então, romance de época, né? Não curto muito contemporâneo, porque eu ainda não encontrei autores bons para eu fazer a leitura. Então, nunca tive isso. Sempre, quando eu li, já estava lendo mulher, estava lendo romance, também fantasia. Quando eu decidi voltar a ler fantasia, eu já procurei fantasias escritas por mulheres para comprar, ou fantasias que têm mulheres como protagonistas. Então, eu sempre fui mais levada a ler coisas escritas por mulheres. Então, comigo eu não tive essa epifania. Só leio. Dos contemporâneos aí, você pode pegar minhas dicas, filha, que eu tenho certeza que você vai gostar. Christine Hanna ali, é show de bola. Pode algo que teve aí, bem boa. E a próxima você agarra também, que você vai adorar. Essa próxima indicação. A minha prateleira de romance aqui, porque eu tenho minha prateleirinha de romance, enfim, só tem mulher. Só tem mulher, não tem. Foi a única que ficou igual, praticamente. Quando eu fui tirar os homens, só tem romance. E outra que me surpreendeu foi Dona Darkside. Somos panfleteiros aqui de Darkside. Darkside, assim, foi gritante a quantidade de mulheres que eu tenho, porque eles têm o seu Dark Love, que é só voltado pra mulher, mas também tem de Crime Scene, também tem muita mulher escrevendo, tem Lana Casoy, tem outros, enfim, só que, assim, tipo, 4 ou 5 só de homem, o resto tudo de mulher também. Muito bom. Muito bem, gente. Eu acho que faz parte dessas escolhas conscientes, né? E bacana também que a Camila já fazia isso inconscientemente, né? E persiste nisso. Eu, inclusive, nos livros de fantasia, eu demorei um pouco, assim, pra conseguir encontrar e daí depois até mesmo buscar fantasias escritas exatamente por mulheres. E realmente dá uma diferença danada quando isso acontece, né? As histórias são outras. Por isso essa importância, né, da gente ter essa diferenciação aí. E pra mim teve um clique, assim, na verdade já faz também por aí uns 3, 4 anos. E foi um dia eu arrumando minha estante, que era minúscula na época, sei lá, eu devia ter uns 30 livros. E aí eu tava organizando umas férias e eu fui ver que ela era 80% de autores homens. A maior parte, assim, mesmo sendo pequena. E aí eu pensei, caramba, tem um problema aí. Acho que aquela campanha que teve, Leia Mulheres, que ela foi realizada, na verdade, em 2014, por uma americana, Read Woman. Eu não sei se exatamente estava na mesma época dessa campanha que estava rolando, que é Leia Mulheres, que na verdade ela começou na hashtag em inglês, né, Read Woman. Foi criada em 2014 pela escritora e ilustradora britânica Joanna Walsh, que ela ficou perplexa com a perpetuação da desigualdade de gênero no mercado editorial. Pois é, né? Sobre isso que a gente tá falando aqui. Justamente. Todo, porque até que vocês comentaram da questão do Bookster, né? É que a desculpa dele, né? Essa explicação dele, que recebe muitos livros de editoras. Ou então, seja, a gente tem editoras que publicam mais homens, né? Exato. Só somar aí 2 mais 2. Se não tiver em 1984, vai ser número 4. Mas aí ia falar, filha, você não é do gatilho com esse negócio? Tá doida? Eu tenho. Eu já. 2 mais 2. Pra mim, 5. É 5, segundo o Ela Big mesma Brother. fala. Grande irmão. Depende. Depende em que qual contexto você está. Enfim,
Mas aí, então, a proposta dela era bem simples, mas realmente traz esse impacto quando você percebe que ela falava, ao escolher essa próxima leitura, por que não priorizar um livro escrito por uma mulher? Não é isso, né, gente, que a gente tá falando. Vamos fazer essas escolhas mais conscientes. Mas, não contentes apenas com essa campanha mais no campo das ideias, as brasileiras Juliana Gomes, Lauren Holt, não sei falar o nome dessa mulher, e Michelle Henriques, elas idealizaram o projeto Leia Mulheres, que acontece aqui no Brasil, que coloca em prática essa questão, que são vários grupos de leituras, tem tudo que é cidade, tem aqui em Floripa também, que eles fazem reuniões presenciais, ou no caso agora na pandemia online, que é justamente lendo mulheres. Cada mês é escolhido um livro, cada grupo tem sua dinâmica, mas foi criado assim, se espalhou pelo país todo esse Leia Mulheres, eles usam esse título, e além de ler mulheres, escritoras mulheres, também divulgar escritoras não tão conhecidas, então esse papel de dar visibilidade, então muito legal. E com essa fala a gente já vai finalizar o nosso episódio com as últimas 4 indicações, se a Mai não roubar de novo e falar 2. Não, agora eu só vou Era falar 12, já virou 13. Para! 15. 14? Já deu 30 já. Nossa, você vê como que a pessoa ali tá gostando do episódio. Vai lá, Camila, a gente quer mais dicas de romances de época. Isso, eu tô anotando tudo aqui. Bora lá, então. Vou vir com a minha última indicação, com a maravilhosa Loretta Chase. A Loretta Linda Cecani nasceu em 1949 numa família albanesa. Assim que aprendeu a escrever, passou a pôr no papel as histórias que inventava. Formou-se em inglês pela Clark University, onde trabalhou meio período como professora, ao mesmo tempo que escrevia roteiro. Foi aí que conheceu um produtor que a inspirou a publicar suas histórias. Os dois acabaram se casando e, com o sobrenome do marido, Loretta Chase vem publicando romances históricos desde 1987, pelos quais ela também ganhou vários prêmios, inclusive o Rita, da Associação Americana de Escritores de Romances, por O Príncipe dos Canários. Inclusive, é o meu livro favorito da vida. Eu amo esse livro. Ele é o mais diferente dos livros de romance de época, porque ele não segue aquela cartelinha de bingo. A mocinha, literalmente, gente, ela dá um tiro no mocinho pra chamar a atenção dele. É muito engraçado. Ai, que maravilhoso. E também tem toda uma problematização, porque aquele negócio que eu falei antes no episódio, ele é filho de Giuliano, a mãe dele é italiana, e ele é descrito como uma besta de nariz largo, de pele morena. E, tipo, ele passa o livro inteiro e diminuindo por causa da aparência dele. E tá lá a mocinha que já no primeiro encontro com ele já começa a pensar em lamber ele inteiro. Então você fica assim, gente, são pessoas super diferentonas. E você fica torcendo por eles. Você quer saber Cada panela tem sua tampa, né? Sim, então. É muito engraçado. É muito engraçado. Então, eu amo essa autora. Eu tenho outros livros dela aí pra ler. Eu tô louca pra ler mais dela. Como ela tem poucos livros publicados no Brasil, eu tô lendo assim, parcimônia. Porque a escrita dela é maravilhosa. Eu simplesmente amo. Super indico. Gente, já tava lendo a sinopse aqui do livro. Achei muito legal. Não, eu fui também procurar a capa do livro aqui. Eu tava aqui também procurando. Qual que é o Príncipe dos Canalhas, que eu não lembro mais, porque a menina dá um tiro. Eu gostei dessa menina que dá tiro no cara. Não, eu ia falando, né, da questão da aparência dele, não sei o que, ela tem até a foto de um cara aqui meio que tentando, acho que alguém tentando ilustrar, talvez, como se fosse a aparência dele, com o nariz, alguma coisa que assim, aí eu tenho até uma foto aqui que aparece do cara. E o cara é mó gato, né? Assim, até nas capas dos livros que foram publicados eu não lamberia em duas ele. versões, não mostra o rosto do modelo. Ou ele tá de costas, ou a aparece cabeça a dele tá boca. cortada. Isso. Isso. Porque ele não é um mocinho padrão, então não tem modelo pra mostrar na capa. Que é padrão, não é mesmo? Pra que Realmente padrão, é o padrão. modelo. Era o padrão de paladar da guria. Não, e tipo, o mais engraçado é que eles se encontram Paladar numa é loja. Então, deve ser cheio de tiradas bem diferentes mesmo, assim, né? Tipo, como se fosse um... Ai, como é o nome da palavra?
tirar do clichê, tipo, de uma forma meio brusca, assim, né? Exatamente aquilo que você falou, né? Não é aquele padrãozinho de romance de época. É tirar todos os estereótipos de romance de época e coloca toda uma coisa bizarra, engraçada e que ao mesmo tempo funciona e é legal. Achei interessante. A cara da Camila. É verdade. Então, minha última indicação é dela. Aqui eu já estou começando a intitular como a minha escritora favorita, Dona Isabel Allende. Sim, Isabel Allende, maravilhosa, que nasceu em 2 de agosto de 42 em Lima, no Peru, onde seu pai, diplomata, se encontrava em trabalho. No entanto, ela é chilena, sua nacionalidade, e se tornou uma cidadã norte-americana em 2003, porque ela vive lá. Ela é filha de Tomás Allende, funcionário diplomático, e primo-irmão de Salvador Allende. A Isabel é considerada uma das principais revelações da literatura latino-americana na década de 80. Sua obra é marcada pela ditadura no Chile, implantada com o golpe militar em 1973, que derrubou o governo do primo de seu pai, conforme eu disse, o presidente Salvador Allende. Na verdade, a sua principal obra, no caso, que foi A Casa dos Espíritos, trata desse assunto. Mas a Isabel Allende, ela escreve romances históricos. Então, cada livro dela, você é levado para um mundo totalmente novo e diferente. Eu já li 2 ou 3 livros dela. Então, por exemplo, eu li A Casa dos Espíritos, que se passa no Chile. Tem todo esse rolê com Salvador Allende, que ele ganha a eleição, e aí depois que ela passa aquele novo. antes e depois, enfim. né? Exato. É um golpe militar, na verdade, né? Porque você estava falando de ditadura, mas não é ditadura. Tem um golpe. O cara ganha, e aí o povo não gosta que ele ganha, vai lá e faz um regaço. E, por exemplo, eu li A Ilha Sob o Mar, que trata sobre uma revolução que teve dos escravos na República Dominicana. Então você adentra, você conhece, a personagem principal é uma escrava, uma personagem maravilhosa, uma das personagens mais maravilhosas que eu já li, e fica ali do ladinho da Clara, da Casa dos Espíritos, que também é outra personagem feminina maravilhosa, que só a Ian sabe criar. E que ela traz toda essa questão das religiões de matriz africana também. É muito bem feita a pesquisa dela. Depois você tem que parar na metade dos livros para ir lá no Google para ver o que aconteceu, porque você fica instigado para saber toda a questão histórica, e você vai ver lá, a pesquisa dela foi muito bem feita, porque ela traz todos os detalhes do que realmente aconteceu na questão histórica. Então, cada livro dela é uma descoberta. Tô doida para ler acho que o próximo livro que eu vou pegar dela, que é O Amante Japonês. Eu fiquei sabendo que trata sobre um assunto que eu nem sabia que existia, que são os campos de concentração que foram feitos nos Estados Unidos para os japoneses que moravam lá. Nem sabia que isso existiu, mas trata sobre isso, porque existiu, porque os Estados Unidos estavam em guerra com o Japão, na época da Segunda Guerra, né, teve todo aquele rolê, eles fizeram campos de concentração lá. Então, assim, todos os livros dela te levam para um mundo totalmente novo, assim. Então, é uma autora que vale muito a pena conhecer. Eu li Eva, aluna dela, além da Casa dos Espíritos, e ela tem esse perfil de sempre botar como pano de fundo, não somente a questão histórica do lugar, mas sempre uma revolução, uma revolta, e alguns personagens revolucionários ali, que são os que vão criar meios de ir contra o sistema e tudo mais. E Eva Luna tem um paninho de fundo assim também, fora as questões também do crescimento dela, do desenvolvimento, meio, não sei dizer se é um romance de formação, se não é, mas a criança, né, a Eva Luna, ela perpassa ali a infância, a adolescência, até virar uma mulher adulta. Acho que é uma característica bem marcante, assim, da Isabel Allende. Eu li A Casa dos Espíritos com vocês esse ano e foi uma das melhores leituras. Eu achei maravilhosa, foi meu primeiro livro da Isabel. E eu já fiquei igual a Thaís querendo ler tudo dela, dessa mulher. E o outro livro que eu tenho aqui na minha estante, que eu tô muito, muito, muito afim de ler dela, que é Paula, que simplesmente é a história que a Isabel tá contando pra própria filha, que tá hospitalizada. Vamos ler, eu tenho ele aqui também. Gente, esse livro parece ser, assim, muito emocionante. Eu li, sei lá, 10 páginas dele. Quando eu comprei, eu não comprei, eu peguei um negócio de doação, assim, que tinha pra doar uns livros. E aí, eu nem conhecia a escritora ainda, eu já tenho ele tá uns 2 anos, foi antes de eu ler A Casa dos Espíritos. E só pela sinopse eu já achei maravilhoso, e aí depois eu li algumas páginas, assim, só por curiosidade. O jeito que ela conta as histórias é muito marcante, assim, você fica instigado a continuar. Então eu tô bem afim de ler Paula, e parece ser outra história bem emocionante, que é a Isabel contando para a filha dela a história da família. Muito legal, sim, parece.
é importante lembrar que a Isabela fez parte do grupo ali que é responsável pelo boom da escrita América Latina, né? Um grande conhecido como boom latino-americano da escrita, que foi onde surgiu o realismo mágico, o realismo fantástico, enfim, como vocês gostarem de chamar aí. E ela é uma das precursoras desse estilo de escrita. E assim, ela faz isso com uma maestria. Eu sou suspeita, eu amo os latinos justamente por causa dessa forma de contar histórias, com esse quê de mágica. E ela faz isso com uma sensibilidade tão grande, é tão gostoso de ler, eu não consigo nem descrever, assim, me faltam palavras para descrever o quanto, só lendo para você entender, o quanto é sensível, o quanto é mágico, o quanto você se envolve com aquelas personagens, os personagens mais bem construídos que eu já li, assim, foram os personagens que ela escreveu. Ela tem um dom realmente para criar e para emocionar através desses personagens, né? Realmente é muito maravilhosa a escrita dela, as histórias, enfim. Na verdade, eu até tô com vontade de ler Valuna novamente. Foi a minha primeira experiência com ela, então eu queria ler até com uma visão um pouquinho mais crítica, depois de ter lido A Casa dos Espíritos. E tô com outro aqui também. Inclusive, até ela tem lançado recentemente aí A Longa Pétala de Mar, que a gente pretende também, acho que se tudo der certo, fazer uma leitura coletiva dele aí lá no nosso grupo. Isso é verdade, eu acho que todo mundo tem agora, né? Eu ganhei seu amigo secreto. É que bastante gente tem, não sei se todo mundo, mas Sim. já dá pra chamar a galera já. A Camila também tem, gente. A Camila vamos ler todo mundo. Eu tô com vários dela aqui. Então eu tô com vários dela aqui, porque eu realmente quero ler tudo que ela escreveu. Até as bulas de remédio. As bulas de remédio, ótimo. Até as listas de compra do mercado. A bula de remédio, eu quero ver. Ela não escreveu. Escrever maravilhosamente bem também. Eu comprei na promo da Black Friday um box que vem o Eva Luna, A Longa Pétala ao Mar e alguma coisa do inverno. Esse do inverno aí. Mais além do inverno. Gente, eu já tava aqui. Mas esse mesmo que eu ia falar aquela hora. Eu tenho esse, Mais Além do Inverno, e o Longa Pétala de Mar, que eu tô afim de seguir aí. Eu quero ler tudo que ela escreveu. Todos. Porque se todos forem maravilhosos, quantos que eu já li, é tudo maravilhoso. Eu quero 3 vidas sem precisar trabalhar, que aí eu leio tudo que eu preciso, que eu quero ler. Nem isso. Por exemplo, em reencarnação, aí eu tenho que ver o que eu fiz nas vidas passadas, se eu não perdi tempo, se eu não li, eu não li. Porque eu acho que eu tô tentando tirar todo o atraso nessa vida. Pois é. Mas aí também tem que lembrar do que você leu, né, na vida anterior. Então, mas aí eu acho que lembrar pra você não precisar ler de novo. Porque eu acho que alguma coisa tá errada, deu bug na hora da reencarnação. Eita! A minha última indicação é a queridinha também, que tem trazido aí umas histórias muito boas. Fica de dica aí pra Dona Camila de Contemporâneo, que são histórias que não vai ser romance de época, mas vai ter um impacto aí, não sei. Leia um dia, eu quero saber a sua opinião sobre esse tipo de livro, pelo menos um. Mas, por exemplo, leia Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, já dei spoiler. Mas vamos lá. Taylor Jenkins Reid. Ela tá famosinha aí no círculo literário recente, porque é uma autora jovem e tem escrito umas histórias muito... Como é o nome? Quando você... Não é empático. Comoventes. Não é comovente. É quando você... É como se você... Se as pessoas... não é bem isso, mas beleza. Ela tem escrito uns romances, né? As histórias dela que são muito envolventes, comoventes, mas ela traz uma sensação de que você conhece aqueles personagens. Por exemplo, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo dá uma impressão que você conhece aquela atriz, você quer conhecer ela, você quer saber da vida dela, então você lê como se fosse essas coisas de tabloide, como fosse alguma coisa de tabloide sobre um autor ou um ator preferido seu, sabe? Então você fica lendo assim, meu Deus, eu quero saber da vida dessa atriz, dessa mulher que é um escândalo de bonita, que atuou em vários filmes. Era como se a gente ficasse enlouquecida hoje, por exemplo, pela Julia Roberts. Né? Olha, vamos saber os segredos mais íntimos dela. Então, assim, ela traz personagens que são vívidos, na verdade. Acho que talvez seja essa palavra. Ela também escreveu Daisy Jones and the Six, em que ela cria essa banda. Eu juro que eu acreditei que essa banda existia. Não é? Não é. É isso que eu tô falando. Ela cria umas situações assim que você fica assim, não, mas Daisy Jones? Não, a Luísa. Eu achei que a Luísa tinha lido e tava acreditando nisso.
Eu só vi, sei lá, eu vi a sinopse dele, eu achei sensacional. Eu tava também prestes a procurar a banda. Nossa, eu tô com todos os livros dela na minha lista, eu não sei por que eu não li ainda. Então, mas Tô aí eu também fiquei chocada que não é chocada, real. porque quando saiu, eu também achei, assim, olha que legal, ela vai contar uma história sobre uma banda assim, assim, assado. Nossa, eu não conheço essa banda. Depois eu fui começar a entender qual que é o perfil dela, não sei o que, eu falei assim, pera lá, acho que isso aqui não é bem assim, não. E realmente ela cria coisas, personagens e situações como se fossem de verdade. Então, não sei, ela te transporta ali pra uma coisa que é personagem. Né, pelo visto. Você não vê muito esse tipo de livro que escreve como se fosse real. Tipo, é uma banda, escreve como se a banda realmente existisse, uma atriz, como se ela realmente existisse. Você tem vontade. Eu já vi várias pessoas falando assim, eu tinha vontade de conhecer, de ouvir essas músicas da banda. E a mesma coisa a gente vê os 7 Maridos de Evelyn Hugo, dá a impressão que essa mulher existe e você quer ver, você, meu Deus, vou procurar na internet essa mulher loira, alta, bonita, do corpo assim, sabe? E ela conta, é vívido, é bem essa palavra que eu tava procurando, tudo é muito vívido. E, no caso, falei já dos livros, nem falei da mulher. Ela é uma romancista americana e ela é mais conhecida, no caso, pelos seus romances. Não sei por que tem essa informação aqui, mas... Que bom, né? Começa dando bom roteiro. Já falei que eu tinha tempo nem de respirar hoje. Não, eu duro que eu selecionei, ainda fui tirando umas partes que não precisava, mas eu também, você tirou até demais, você tirou quais eram os romances aqui. Taylor Jenkins Reid é uma romancista americana, e ela começou sua carreira na produção de filmes, então ela trabalhou como assistente de elenco por 3 anos. Depois de se formar na faculdade, ela tentar outros empregos, ela começou a escrever meio período, enquanto trabalhava em uma escola, até que conseguiu um contrato para um livro. Aquela velha história, né, do pessoal tentando publicar o primeiro livro. Seu primeiro romance, Forever Interrupted, ele foi publicado em 2013. Eu acho que não tem tradução aqui para o Brasil ainda, porque como ela está ficando famosinha agora, então alguns livros dela não foram publicados aqui no Brasil ainda. Ele foi publicado em 2013. Seu romance de 2019, Daisy Jones and the Six, ele está sendo desenvolvido em uma minissérie baseada na web produzida por Reese Witherspoon, nada mais, nada menos. Essa Reese Witherspoon, ela tem se envolvido bastante com essa coisa de literatura, né? Eu acho muito legal. Eu não acompanho muito ela, não, apesar dos filmes que eu já assisti, mas ela tem... é uma atriz, não é? É, do Lembra de Loira. Inclusive, essa atriz, ela é maravilhosa. Eu vi uma matéria falando sobre ela, que justamente ela queria fazer os filmes e ela dizia que não tinha os papéis que ela queria fazer. E aí ela foi nessa onda, ela começou a ser produtora. Porque ela tem todo um estereótipo. Ela é bonita, magra, loira e tal, jovem, né? Então sempre queriam encaixar ela nessas caixinhas, né? Você já assistiu aquele filme dela que ela vai andando de mochila e faz uma trilha, a trilha a pé, não... Como é o nome desse filme, gente? É maravilhoso. E ela, assim, Wild. também acaba... É Wild mesmo, né, só, né? Esse, mas não sei, tem um nome, Selvagem, não sei se é Selvagem. Conheço esse não. Gente, é muito bom, muito bom. Ela decide dar uma surtada, meio que nem Comer, Rezar e Amar. Ela dá uma surtada e fala assim, vou caminhar esse negócio aqui, minha vida tá uma loucura, eu vou pegar a mochila nas costas e caminhar sozinha. São mais de 4.000 quilômetros, é a costa ocidente toda dos Estados Unidos, e ela atravessa, inclusive, até no Canadá. Meu, é muito... E superação, mas assim, ela se propõe aquilo, é maravilhoso. Voltando lá, né? No Brasil foi traduzido como Livre. Livre, exatamente, é esse mesmo. Assistam também. Mas assim, é legal que essa atriz ela tem se envolvido em umas coisas bem bacanas mesmo, que principalmente voltadas à literatura. Ela tem o clube de literatura e tem toda essa questão aí. Agora foi surpresa também saber que ela tá nessa questão de produção aí de séries e filmes a ver com que trazem a literatura aí como enredo. Ela começou a produtora para ter mais papéis de mulheres protagonistas que fossem além do estereótipo, né, da gostosona, da loira burra e tal. E através disso ela começou o clube de livro porque ela queria buscar nos livros escritos por mulheres, com protagonistas mulheres, para fazer filmes. Então, estava tudo interligado. Então, acho que ela já foi com propósito mesmo, enfim, mas é bem bacana. Então, essa foi uma surpresa, que ela tá fazendo então essa minissérie. E a Taylor Jenkins Reid, ela lançou recentemente no Brasil
o livro Amores Verdadeiros, que é o último lançado aí, que eu não li ainda. Estou muito curiosa porque tem sido extremamente elogiado. E se for nessa vibe que ela tem pegado um livro atrás do outro com sucesso, eu creio que vou gostar bastante também. Inclusive, o que eu estava comentando, né, de alguns livros dela que não foram publicados aqui no Brasil ainda, que já foram escritos, tem o Antes do Sim, que é um que o pessoal tem elogiado bastante, que ela escreveu antes, tenho vontade de ler. Além dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, outro livro que eu li dela foi Em Uma Outra Vida Talvez, que é uma história ali, na verdade, não cria uma situação de banda ou de atriz, não sei o quê, mas ela cria uma situação de você. Ela te coloca uma pergunta, ela te coloca numa encruzilhada, na verdade. Tipo, se você seguisse aqui, ia acontecer tal coisa. E ela segue nessa linha, intercalada com, se você escolhesse esse outro caminho aqui, se você fizesse isso, você ia mudar mais ou menos a sua vida, você ia seguir esse outro caminho aqui. E ela vai intercalando uma vida com a outra, e no final, você que, enfim, né, você lê lá e vai descobrir como é que é o final. Mas, então, é assim, que nem eu falei, é uma sensação muito vívida, porque você se pega perguntando o que eu faria, né, aquele você decide. É assim, ela te bota... Entregando a idade. Eu não sou do linha direta lá, mas eu lembro, você decide. E era mais ou menos isso. Por exemplo, se eu pegar carona com fulano, vai acontecer aí. Aí começa a seguir. Nossa, eu peguei a carona com fulano e fomos fazer isso, aquilo, né? Aí depois ela falou assim, não, eu não vou pegar carona, eu vou ficar um pouquinho mais na festa. E aí, se ela ficar um pouquinho mais na festa, acontece isso e aquilo. Só que assim, ela não coloca tudo bonito. Tipo, tem coisa boa e tem coisa ruim. Você vai pesar qual dessas situações eu ia escolher melhor. O que é pior? Porque você vai se fuder do mesmo jeito. Em alguma coisa vai ter problema. Só que aí ela vai te levando no caminho lá que você fica... não sei, você tem duas histórias, você tem dois fins, você tem outro fim também, se você quiser escolher. Mas é bacana. Quase a história interativa que eu e a Camila tava criando em Caixa de Pássaros, que era como a gente iria fazer. Fica imaginando, por exemplo, se tiver um filme disso, dá pra mesmo fazer essa intercalar aí. Fazer igual do Black Mirror. Fazer você... pedir pra eu e a Camila produzir esse roteiro aí, essa... Conversa lá com a Reese Witherspoon. Ou vou dar uma ligadinha lá. É isso, fica a dica da Taylor Jenkins Reid. Só tem livro sucesso, não vi ninguém criticando em nenhum momento até agora, então é um contemporâneo aí que acho que a Camila vai curtir. Fica a dica. Nossa, eu adorei a dica e fiquei chocadíssima que Daisy Jones não é real. Porque eu já tava, eu vi a sinopse dele e já tava colocando na lista, porque eu pensei, mano, é igual Só Garotos da Patti Smith, que nesse caso é real, né? A história dela, daquele amigo dela, grande amigo, enfim. Então, tem essa mesma pegada, só que ela criou a banda, né? Isso que é bacana, né? E as situações e tudo, é muito louco. E a questão também do Hollywood lá, né, da Evelyn Hugo, ela também cria todas as situações. Eu vou gravar o filme tal, e tem o nome do filme, tem o enredo do filme. Ela vai criando todo um elenco ali com roteiro, não sei o quê. Sumiu aqui o diabo do meu roteiro aqui. Sim. Então ela já deve ter essa bagagem, e aí ela vai criando essas situações de escândalos também, de atores e atrizes, e essa coisa de relacionamentos, com quem que você tá agora, tá namorando, separou e tal. Então aí toda essa mídia que fica em cima dos atores e criam uma história que não é verdadeira. Aí ela vai lá, realmente chega quando ela tá lá numa determinada idade, ela fala assim, não, agora eu vou contar tudo. Agora, tudo que contaram sobre mim é o que eu fazia vocês verem. Mas agora eu vou contar a verdade. E é maravilhoso. Maravilhoso. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu comprei agora na Black Friday. Tava numa super promoção na Tag. E tô bem animada pra ler também. E eu também vou falar agora de uma autora americana, Karen Slaughter. E ela é contemporânea também. Ela escreve livros policiais, livros sobre crimes. Maravilhosa, o Instagram dela é ótimo, porque sempre tem memes de gatos, além da divulgação dos livros dela. E ela já vendeu mais de 35 milhões de cópias de seus livros, que foram publicados em 37 idiomas, então ela é super badalada mesmo. E o que eu gosto muito dela, eu sei que ela tem uma série que é bem famosa, que é sobre o Will Trent, que é um investigador e tal, mas os dois livros que eu li dela, que foi A Boa Filha e Flores Partidas, eles trazem, assim, uma carga psicológica gigante, assim, pra dentro da história.
que realmente aprofunda muito, assim, e a forma como ela conta e como ela vai desenvolvendo as personagens é excelente. E nesses 2 livros que eu li, as personagens principais, elas são mulheres. Então é bem isso que a gente fala, né? É diferente quando é um livro mesmo nichado, assim, no caso, né? Literatura policial, né? Literatura sobre crime, investigativa e tal. Mas é diferente quando é escrita por uma mulher, né? Então, assim, é imperdível, principalmente para quem gosta de policial ou para quem gosta desses livros virapáginas. Flores Partidas é um livro que tem psicopata, que tem investigação. Também ele conta a história de 2 irmãs que elas não se falam há mais de 10 anos. Elas não se relacionam porque na infância delas elas sofreram um grande baque que abalou toda a estrutura da família. E aí, a partir disso, então, a gente tem 2 pontos de vista sendo contados, né, por uma irmã e outra, e elas são bem diferentes. E até que vai desenvolvendo essa questão de crime e tal. E A Boa Filha também é um crime que se passa quando as personagens principais, elas são crianças, assim, adolescentes, na verdade. E aí, quando elas estão adultas, uma outra situação meio que quase vai rememorar o que aconteceu e tentar, né, resolver esse mistério, essa questão que envolve. Então, é realmente bem diferente, ela quebra esse paradigma dos livros policiais, né, não aquele negócio só investigando um crime, porque ela vai muito mais nessa questão psicológica e personagens femininas bem fortes e bem poderosas e bem complexas, né, porque é isso que a gente gosta de ver, que a gente seja retratada, as mulheres sejam retratadas como na vida, né, que não é um negócio estereotipado. As mulheres eu acho que conseguem escrever assim porque tem a vivência, né. Falando da Karen Walter, eu tô com Uma Boa Filha aqui pra ler faz tempo e não li ainda porque eu não tenho vergonha na minha cara, ou porque é muita coisa pra ler. E é por isso, é muita coisa, é por isso que eu fiz promessa de não comprar mais livro, porque tem muita coisa aqui em casa pra ler, pelo amor de Deus. É realmente isso, né? É muito louco a gente ver como mulheres escrevendo em qualquer gênero vai ser diferente, porque ela tá colocando a visão feminina naquilo. Não é a mesma coisa que um homem escrever, mesmo que seja um romance policial, tem todas as questões dos dramas das mulheres. Não é a mesma coisa um homem escrever sobre uma mulher que sofreu um trauma, não vai ser a mesma coisa que uma mulher sofrendo aquele trauma, entendeu? É totalmente diferente. Então, por isso tem que ter mulher em tudo que é canto mesmo. Sou a favor de mulher escrevendo qualquer gênero, qualquer um. Não, com certeza. E eu acho que essa questão de assédio, abuso, anulação histórica e não sei o que, nossa, a gente tem aí material para dar e vender, então. E aí eu acho que esse ponto de vista, né, que muda todo o contexto de algumas situações, são muito válidos. E principalmente nessa questão aí de thriller que mexe bastante com o psicológico. Então é bem isso que a Thaís falou, né? Cada um percebe as coisas de um jeito, e mulher, principalmente, de um pânico talvez até maior por essa, não vou dizer fragilidade, mas por essa sensação de impotência. A gente tem uma sensação de, sensação de impotência, porque pelo que a sociedade faz com a gente, né? Por essa anulação durante tanto tempo, né? Até a gente conseguir se enxergar como protagonista realmente. Vai demorar um tempo ainda, mas eu acho que esse é um caminho, né? A gente começar a visualizar com as autoras femininas, esses vieses aí, que correspondem ao que a gente é, mas com aquela ideia, esperança, né? Que nem aquele desejo de Natal da Dona Camila, de que os homens pudessem e tivessem menos preconceito e conseguissem enxergar isso também. Tanto mulheres quanto homens precisam ler mais mulheres, né? Porque a gente já sabe, né? Eu acho que eu sei lá, li em algum lugar que a gente, mulher, a gente já sabe como que o homem sente coisas, porque a gente está acostumada a se submeter a narrativas que nos mostram isso. Enquanto que homens, eles não estão muito acostumados a se colocar, porque a literatura tem isso, que você se coloca no lugar do outro, né? A se colocar tanto no lugar das mulheres, justamente por essas narrativas femininas não terem um alcance tão grande ou não serem valorizadas, né? Então, essa importância, com certeza, de tanto homens quanto mulheres lerem mais escritoras, lerem mais livros escritos por mulheres e consumirem esse tipo de narrativas para a gente conseguir ter um mundo um pouco mais justo. Um pouco já ajuda, né? Então, aí sobre isso que eu tenho para comentar é que o homem ele nunca vai conseguir escrever como uma mulher,
ou ser empático a uma mulher, porque para isso ele precisa aceitar de que a mulher não é bem tratada, não é mesmo? Então ele não queria se colocar na posição de ser tratado como uma mulher é tratada, porque ele sabe que é errado. Mas aí a vontade de mudar dele é mínima. Então é por isso que a gente precisa ter cada vez mais força e dar cada vez mais voz às mulheres em todos os espaços. Todos. Mas é justamente para isso, né? Porque se os homens, se chegar até eles, a gente comentando esse tipo de leitura, vamos ler mais mulher, e chegar até os homens a leitura de mais mulheres, é o que a Luísa falou. A questão da empatia que só a literatura traz, talvez se eles lerem esse tipo de livro, eles vão conseguir entender, talvez tentar entender um pouco do que a gente passa e ser mais empático com os nossos sofrimentos. Entendeu? Então, é mais um dos motivos muito importantes para que as mulheres escrevam, entende? Porque não tem outro jeito, é a mesma coisa que eu já falei aqui outras vezes. Não tem como eu saber o que uma pessoa negra sofre. Mas lendo um livro de uma pessoa negra, talvez eu consiga entender um pouco daquela dor, sabe? Me colocar no lugar. Nunca vai ser a mesma coisa, eu nunca vou saber o que ela passa. Mas pelo menos eu consigo entender um pouco e ter um pouco mais de empatia por aquele sofrimento, entende? Então é a mesma coisa com os homens lendo mulheres, escrevendo sobre o que as mulheres passam. Só retomando ali a fala da Camila, me lembrou até eu tava tentando lembrar o filme, lembrei, no caso, ainda bem, porque minha memória hoje tá que tá. Ótimo. O filme da Enola Holmes, que tem aquela mulherzinha que ensina o karatê lá, ela fala justamente isso. Fala assim, você não tá preocupado em saber como é que uma mulher se sente, porque você tá muito confortável na posição em que você está, não é? Porque o patriarcado te favorece, né? Então, assim, é mais ou menos essa questão, né? Se a pessoa não se sentir empática pelo outro, porque, de certa forma, se a pessoa diz que não existe... Oi? É que ele falava que não se interessava por política, e daí... o Sherlock, né? Ah, sim. Não, mas de qualquer forma, é válido pra qualquer coisa, né? Se for ver essa frase. Se você não tá se importando com aquela minoria, quer dizer que você tá sendo... privilegiado. É o opressor e o privilegiado. Sim. Então, se você não tá ajudando a defender aquilo, quer dizer que você tá confortável no lugar de privilegiado que você se encontra. E isso é difícil fazer as pessoas enxergarem muito, porque as pessoas elas nunca vão dizer, nossa, realmente, eu tô errada. Até conhecer, sentir, ou pelo menos tentar entender um pouquinho mais. E as pessoas não querem tentar entender, elas têm a razão delas, infelizmente. É justamente a importância da gente falar sobre esse assunto, né, sobre mulheres, literatura de outros países, enfim, de outras realidades, tentar trazer esse olhar do outro, né, para o olhar do outro, o lugar do outro, e a gente se colocar nesse lugar. Então, que é muito importante a gente trazer esse tipo de discussão e sempre falar, né, sobre esse assunto. E, é claro, indicar mulheres, ler mais mulheres. Então, vocês podem ir nas nossas redes sociais e comentarem lá se vocês gostaram da gente trazer esse assunto aqui à tona para o nosso podcast. Quais são nossas redes sociais? Mai? Você nos encontra lá no Instagram ou no Twitter pelo @lit_sem-frescura, @LIT sem frescura. Deixa lá os seus comentários, relevem aí nossos problemas anteriores de áudio. E é isso, a gente está tentando melhorar o nosso áudio. Nos desculpem aí algumas falhas técnicas, mas somos umas influenciadoras pequenas. Espero que a gente consiga ter influenciado o seu coraçãozinho a ler mais mulheres com o nosso episódio de hoje. É isso aí, gente. Vamos ler mais mulher. Vamos colocar como meta ler mais mulher, ter mais mulher na estante, porque é isso aí. Ter mais mulher na estante. Mais mulher, gente. Foi um monte de mulher pendurada aqui. A quinta série da Luísa foi em algum momento, né? Não, eu não quero ela mulher. Não se controla. Eu imaginei aquelas revistas do Playboy. Meu Deus! Aqueles calendários de borracharia. Ninguém pendurado na estante, não. Gente, vamos finalizar com a Luísa com sono pior do que eu e chapada. Nossa. Ela vai pro caminho que olha. Vai, fala um tchauzinho aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Então, não sei. É que todo mundo ficou quieto, eu falei assim, será que tá certo? Eu tava, deu um pau ali. Eu achei que tava muda.
Não. Na verdade, eu tô tentando descobrir o diacho da palavra, porque me encuquei com o caralho da palavra. Ai, meu Deus. Não, e sabe o que eu achei ainda? Olha que você não precisar mais, você lembra. Eu vou lembrar mesmo. Não, mas sabe o que eu achei aqui ainda? E aí, alguém comentando aqui num blog, né, a respeito disso, que fizeram uma pesquisa sobre a pessoa se sentir como personagem, se sentir no corpo do personagem e tudo mais. E aí tem algumas pessoas depois que, diante dessa reportagem que fizeram, né, cientistas e tudo mais, no cérebro das pessoas, algumas pessoas responderam assim, quando eu li O Velho Mar de Ernest Hemingway, eu me senti dentro do personagem principal. Me senti dentro do mar, eu dormia e sonhava com o livro. Podia sentir o mar, o vento, o calor. Enquanto eu lia, eu era aquele homem, eu estava no mar. Aí eu tava lembrando da gente, falando aqui, e não foi só durante a leitura, após ler o livro eu continuei sendo aquele velho. Não é? Nunca mais me salvei daquele velho. Aquele velho cansa a gente, deixa a gente cansar. Mas desculpa aí, vou voltar. Eu tava caçando aqui qual que é o nome da palavra, mas eu não vou lembrar mesmo. Vai.